Seja bem-vindo e bem-vinda a essa mega aula de Excel aqui do canal, onde você vai aprender a fazer esse cadastro de produtos, criando um formulário de entrada de dados no próprio Excel, contendo aqui uma base de dados bem simples. Farei utilizando fórmulas e também utilizando VBA. Então você vai aprender muita coisa nessa aula, tá? Então não se esquece de deixar o seu like, deixar um comentário aí para poder ajudar no crescimento do canal. Então essa aula vai contar aqui com um botão de novo, para que ao clicar ele limpe todo o formulário para você fazer o cadastro. Vai ter aqui validações que ao clicar em salvar ele diz, olha, digite o nome do produto. Ao vir aqui e clicar novamente ele fala, ó, digite o preço, aí você tem que vir aqui e digitar. Se você digitar um preço que não é um número, ele mostra, olha, o preço ele é inválido, mesmo você preenchendo tudo ele não vai deixar salvar, afinal esse preço é inválido. Uma vez que você digita aqui os dados tudo certinho, você pode escolher aqui uma foto para esse cadastro, e ao clicar em salvar, ele vai te dar aqui a mensagem de salvo com sucesso, e esse produto vai entrar também aqui na lista, tá? Se você quiser excluir essa imagem, também dá, ó, clicando aqui no X e confirmando, ele exclui aqui a foto. Então, todo o passo a passo para chegar nesse resultado aqui, confira agora nesse vídeo. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Bom, então o nosso primeiro passo para a criação desse formulário de entrada de dados aqui vai ser criar a área principal, onde o meu formulário vai ser montado, e também criar aqui uma área para ser o título desse formulário, tá? Então já estou aqui com o meu Excel aberto. Toda vez que eu vou criar uma planilha, onde eu monto esse aspecto visual diretamente na planilha, eu costumo deixar as células, as colunas aqui do Excel no formato mais quadricular, para poder facilitar o meu desenvolvimento, o meu ajuste de cada elemento, posicionar melhor cada um. E aí, para eu fazer essa mudança, eu faço o seguinte, ó, eu clico nesse quadradinho que tem ali no cantinho entre a coluna A e a linha 1, tá vendo? Para poder selecionar todas as células, todas as linhas e colunas da planilha do Excel. E aí eu passo o mouse entre as colunas, qualquer uma que eu quiser, tá? Quando o mouse mudar para esse formato, ó, uma setinha, uma barrinha com duas setas, uma para cada lado, você clica, mantém pressionado e arrasta ou para a direita ou para a esquerda, mas como eu quero ela quadrada, eu vou arrastar para a direita. O tamanho que você deixar soltando o mouse ali vai ser aplicado para todas as colunas. Observe que agora eu tenho um aspecto quadricular. E esse ajuste que eu fiz aqui vai facilitar muito na hora que formos montar o nosso formulário. Só que tem um detalhe, tá? Isso eu não faço para todas as planilhas. Veja aqui, ó, no formulário eu fiz, tá vendo, ó, tá quadricular. Mas na planilha de produtos, por exemplo, eu não fiz. Cada coluna, nesse caso, tem o tamanho de acordo com a necessidade, tá bom? Então, cada caso é um caso. Quando eu vou fazer o desenho do visual do formulário, aí eu gosto de fazer assim, show? Vou então segurar Ctrl e rolar a bolinha do mouse aqui, ó, para que eu consiga ver um pouquinho melhor aqui, depois eu vou ajustando de acordo com a necessidade. Bom, então agora eu vou fazer o título para o formulário de entrada de dados aqui. Para fazer o título, eu vou deixar uma coluna, uma linha lá em cima e também uma coluna aqui à esquerda vazia, né, fora. Vou selecionar a célula B2, tá vendo? Ó? E vou clicar, manter pressionado e arrastar algumas células para a direita e vou pegar duas linhas. E aí vou vir aqui em cima, clicar no menu página inicial e em seguida no botão mesclar e centralizar para transformar esse monte de células que eu selecionei em uma apenas. Agora eu quero te falar o seguinte, você já ouviu alguém falar que não é para você mesclar células aqui no Excel? Se você não viu ainda, você vai ouvir porque é muito comum isso. Mas só que olha só, eu quero deixar claro o seguinte, tudo pode e ao mesmo tempo tudo não pode. Isso depende de cada situação. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo um formulário, uma área visual, ou seja, uma área estética, pode, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se eu estou fazendo uma planilha, por exemplo, com uma tabela de dados, aí não pode, tá? Porque aqui você precisa que cada coluna tenha uma única informação. Nesse caso, não pode mesclar. Então, cada caso é um caso. Nesse caso agora, a gente pode mesclar sem problema nenhum. Então, ao clicar em mesclar e centralizar aqui, o Excel transforma todos esses quadrinhos, todas essas células, em uma só, de forma visual, né? Então, aqui dentro agora, eu vou simplesmente, com essa célula selecionada, escrever cadastro
de produtos, tudo em letras maiúsculas, tá? Veja que eu errei aqui, ó. Como é que eu faço para mudar? Eu não preciso escrever tudo de novo. Você pode dar um clique duplo no local que você errou, ou se você clicou em algum outro local, com a setinha do teclado mesmo, você pode navegar até o local onde você quer ajustar, acerta e aperta Enter. Show? Selecionando de novo a célula, eu vou vir aqui na opção Página Inicial da faixa de opções do Excel, no grupo Fonte e também no grupo Alinhamento, eu vou deixar esse título com o aspecto visual que eu quero, tá? Primeiramente, aqui na parte do alinhamento, eu vou clicar nesse botão, já está clicado, então não precisa, e vou clicar no de cima. Se o seu não tiver, você clica em ambos, tá? De modo que fique alinhado tanto assim quanto assim. Show? Agora eu quero uma cor de texto e um preenchimento diferente. Então aqui na opção Grupo Fonte, nessa latinha de tinta é o preenchimento, nessa letra Azinha aqui é a cor do texto. Você vai clicar aqui ó, na setinha que tem ao lado, e aí você vai ter todas as opções de cores. Você tem as opções de cores do tema, e você tem a opção de mais cores, tem as cores padrões. Qual que é a diferença? Se você pegar cores padrões ou mais cores e usar, essa cor ela vai ficar 100% fixa. Ela não vai mudar, a não ser que você mesmo mude, tá? Mas se você pegar aqui as cores do tema, o Excel tem um recurso de troca de cor automática que é sensacional. Vou te mostrar aqui, quer ver? Eu vou usar aqui uma cor do tema, vou pegar essa última cor, você pode pegar qualquer uma que você quiser, tá? Vou pegar essa última dessa paleta aqui e vou clicar. A cor do texto, eu vou pegar a primeira cor nessa mesma paleta. Veja que está um tom, né? Verde escuro e verde claro. Agora, aqui em cima na faixa de opções do Excel, na guia Layout da página, eu vou clicar na opção Cores. E aqui, ao mover o mouse, tá vendo que ele vai trocando as cores? Você pode, então, clicar em uma determinada cor e o seu elemento vai mudar. Olha só que bacana isso na planilha completa, quer ver? Você consegue mudar a cara inteira da sua planilha com apenas 2 cliques. Aqui é porque, no caso, a minha planilha está protegida. Deixa eu desproteger aqui que eu vou te mostrar. Ó, eu venho aqui em Layout da página, Cores, e à medida que você muda, tá vendo? Ó, toda a planilha muda. Então, você consegue fazer uma planilha totalmente diferente com apenas 2 cliques. Então, vale muito a pena você colocar cores do tema no seu projeto, tá? Agora, eu vou selecionar aqui, ó, essa célula. Já está selecionada, vou vir de novo em página inicial aqui para a gente continuar. Aqui na opção de borda, eu vou clicar nessa setinha do lado também. Eu vou escolher essa opção, bordas espessa, para ficar mais grossinha ali a borda, tá? Vou selecionar agora uma área, supostamente aonde eu iria usar para criar o meu formulário, e vou novamente clicar no botão. Como eu quero a borda espessa e ele já está selecionado, eu não preciso mais abrir aqui, ó. Eu posso clicar diretamente. Ok? Beleza, então a primeira etapa já está concluída e antes da gente passar para a próxima, eu vou salvar essa planilha para a gente não perder nenhum trabalho feito até aqui, tá? Então, a primeira vez que você vai salvar a sua planilha do Excel, você pode fazer isso apertando no teclado a tecla F12, certo? Aí vai ser aberto aqui para você a janela com o título Salvar Como. Você vai escolher um local no seu computador para poder salvar. Eu vou colocar aqui no meu disco D. Vou criar aqui uma nova pasta, certo? Vou chamar essa nova pasta de curso de Excel, ok? Aí você pode colocar aí o nome que você quiser. E aqui dentro dessa pasta, vou dar um Enter para poder confirmar. Vou dar um clique duplo para entrar dentro dela. Próximo passo, então, vai ser o nome do arquivo. Aí eu vou chamar ele de formulário entrada dados. E o tipo de arquivo é importante que você troque de pasta de trabalho do Excel para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Afinal de contas, a gente vai trabalhar com programação em VBA nessa planilha também mais adiante nesse curso, tá bom? Feito isso, então, clicamos aqui no botão salvar. A partir de agora, a planilha já está salva. Toda alteração que formos fazendo, vamos sempre usar o atalho Ctrl B no teclado, ou então clicar aqui no disquetezinho para poder salvar. Próxima etapa, então, nós vamos criar o layout dos elementos, né, que vamos colocar aqui dentro do nosso formulário. Bora lá? Agora, então, iniciando a nossa segunda etapa aqui do nosso formulário de cadastro, eu vou, então, separar mais ou menos aqui uma área onde eu vou deixar a foto do cadastro e depois eu vou criar os demais espaços que eu quero aqui. Então, aqui eu vou deixar uma coluna
para ser o espaçamento interno, tá? E uma linha também. Vou pegar aqui nessa célula, na célula da coluna C, na linha 5. Vou selecionar aqui, ó, mais ou menos 20 células, 4 laterais e 5 verticais. E aqui na opção de preenchimento, conforme eu fiz na aula anterior, eu vou pegar um cinza somente para eu demarcar o local. Depois eu vou colocar um outro elemento aqui. Agora aqui eu vou deixar uma coluna de espaçamento, por isso na etapa anterior eu disse que eu gosto de deixar ele quadricular, porque aí eu uso o próprio espaço da coluna para criar esse espaçamento. Eu vou escrever aqui então ID, no caso vai ser a identificação de cada registro. E aqui abaixo eu vou colocar a informação do ID. Agora aqui eu vou deixar também o espaço de uma linha, tá? Para a próxima informação. Eu vou clicar aqui. Vou então escrever aqui, ó, descrição do produto, certo? Aí a descrição do produto eu vou ir até o final de colunas que eu tiver, mas por enquanto eu não vou ainda ajustar, porque eu quero colocar todos os dados aqui para poder eu ver como é que eu vou distribuir eles, tá? Depois aqui eu vou deixar um espaço, porque aqui eu vou ter os botões para a gente adicionar a foto e também para a gente remover a foto, tá? Então aqui eu vou deixar uma linha para o valor, ou seja, o nome do produto, uma outra linha de espaçamento, tá? E aqui embaixo eu vou colocar então a informação preço de custo, beleza? Vou vir aqui ao lado, mais ou menos, deixando, né, um espaçamento, vou colocar aqui o preço de venda. E aí depois eu vou querer uma linha para o valor, uma linha para o espaço, e aqui eu vou colocar então a outra informação, que vai ser no caso, quanto de lucro eu vou ter com base nesses dois preços, e também qual seria o percentual de lucro que eu vou ter em cima desse lucro obtido. Aí aqui eu vou fazer alguns ajustes, por exemplo, eu acho que o tamanho do meu formulário tá pequeno para tanta informação. E essa área aqui, ó, eu tenho bastante espaço em branco. Então, ao invés de eu colocar o ID aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, sobrando uma linha. Posso então pegar essa linha, ou então eu posso selecionar toda essa parte aqui. Ao passar o mouse nessa área da lateral, tá vendo? Ó, o mouse assume esse formato de cruz. É só você clicar uma vez, arrastar para cima e ele move tudo. Agora que eu já coloquei todas as informações que eu quero, eu sempre começo a mexer pela área onde eu tenho mais informações. Ó. Aqui eu tenho duas colunas de informação, tá vendo? Aqui em cima eu só tenho uma. Então, eu vou começar a ajustar esses locais aqui. Veja que está precisando de 4 células para poder mostrar esse valor, né? Eu poderia até fazer com 5, já que aqui está muito imprensadinho, ó. Então, eu vou selecionar essas 5 células aqui e vou lá em cima clicar no botão mesclar e centralizar, beleza? Essa aqui, veja que ao selecionar 5, ela ficou sem o espaçamento. Então, seleciono ela, arrasto para o lado, deixando uma de espaço. Seleciono agora mais 5 e venho aqui e mando mesclar e centralizar. Desse modo, eu mantenho um espaçamento igual entre elas. Venho aqui e faço a mesma coisa. Seleciono aqui, vou lá em cima e mesclar e centralizar. Dá para fazer de outra maneira, uma maneira mais rápida? Dá assim, ó. Você pode selecionar essas 5, solta o clique. Segura Ctrl, seleciona as próximas 5 e vai lá e clica. Aí ele faz o mesclar e centralizar com as duas seleções ao mesmo tempo. Vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar esse daqui para frente, já que eu sei que vai precisar. Seleciono 5, seguro Ctrl. Eu primeiro faço sem o Ctrl pressionado, tá? Ó, seleciono 5, solto o clique. Seguro Ctrl, clico, arrasto mais 5. Clico, arrasto mais 5. Clico, arrasto mais 5. Vou lá em cima, clico em mesclar e centralizar. Veja que então já fiz aqui ó, o layout bem mais rápido do que anteriormente. Quando você tem prática, quando você tem técnicas aqui no Excel, o seu trabalho diário ele é acelerado, né, digamos assim. Agora que eu sei o espaço que eu preciso para ter as informações que eu quero, eu posso excluir o excesso de colunas. Então, vou pegar aqui ó, a coluna S, tá vendo? Seleciono ela, seguro Ctrl e vou apertando Ctrl menos até excluir a quantidade que eu quero, deixando somente uma de espaço, o mesmo espaço que eu tenho do lado esquerdo, eu vou deixar do lado direito. E agora eu vou selecionar toda a área da coluna descrição, seguro Ctrl, seleciono toda a área do valor, e agora tem um detalhe,
Eu não quero mesclar e centralizar. Eu quero que o texto fique à esquerda. Aí você pode abrir essa setinha do lado da opção mesclar e centralizar aqui do Excel e clicar em mesclar através. Aí ele faz a mesclagem, mas ele não coloca ao centro. É só um detalhezinho para você saber, tá bom? Aqui no ID, eu vou selecionar 2 células e vou mesclar. Vou selecionar 3 agora e vou mesclar também. Então, aqui no caso, vai ser onde vai ficar os meus dados. Só para a gente ter um destaque maior, eu vou selecionar todas as células que contêm os cabeçalhos. Olha só, primeiro eu clico na primeira, seguro Ctrl e vou clicando nas demais, certo? Agora eu vou colocar negrito, clicando nessa letra M da página inicial aqui da faixa de opções. Depois eu vou vir no preenchimento e vou colocar o mesmo tom, ou talvez mais claro do que eu coloquei no outro, tá vendo? Ó? Você pode brincar aí, pode misturar outros tons também, do jeito que você achar mais interessante. Vou colocar o tom mais escuro e a cor aqui do texto, eu vou colocar também a primeira paleta aqui, ó, dessa cor, certo? Agora aqui, aonde eu vou ter os dados, eu vou selecionar agora todas elas, ó, tanto o cabeçalho quanto os dados, seguro Ctrl e vou selecionando. Vou acessar aqui a borda, ó, e vou clicar na opção todas as bordas. Só que eu não quero essa borda na cor preta. Eu quero uma cor que também vai combinar com o meu tema. Então, vou abrir aqui a opção da borda. Vou lá embaixo na opção cor da linha. Vou pegar uma cor, talvez um tomzinho um pouco mais claro aqui. Vou pegar esse tom, tá? Aí, só que ele não muda a cor. Você tem que clicar de novo lá no botão para ele aplicar, beleza? Agora, para a gente ter uma noção melhor de como é que está ficando, tá vendo que o Excel tem essas grades aqui na cor cinza, certo? Eu não quero ver isso está me atrapalhando. Até então eu estava usando como base, mas agora que eu já fiz a minha área, eu não preciso mais. Eu posso vir então aqui em cima na faixa de opções do Excel, na guia inserir e desmarcar a opção linhas de grade. É lógico que depois, se eu quiser visualizar de novo, é só marcar. Isso é apenas um aspecto visual, não interfere em nada. Veja que o nosso formulário já está ganhando vida. Eu posso agora dar seguimento criando os elementos aonde a gente vai mostrar a foto, os botões para escolher ou remover a foto, para salvar ou então gerar um novo registro. Só que essa vai ser a nossa próxima etapa. Então não se esqueça de salvar a sua planilha do Excel através do atalho Ctrl B e vamos que vamos. Beleza, então dando sequência ao nosso formulário de entrada de dados aqui no Excel, eu vou então vir aqui na opção de inserir, aqui ó, na faixa de opções, e depois eu vou vir na opção formas, e através desses elementos eu vou fazer o restante do layout aqui do nosso formulário, tá? Vou pegar esse retângulo cantos arredondados e vou clicar uma vez sobre ele e clicar uma vez sobre qualquer local na planilha. Veja que esse elemento, assim como os demais, também tem as cores de preenchimento e as cores do contorno. Quando você seleciona o elemento forma, veja que aparece uma nova guia. Isso é chamado guia de contexto, tá? Aqui no Excel, chamado de forma de formato. Se você tira a seleção da forma, não aparece mais, porque os elementos aqui dentro dessa guia são aplicáveis somente a esses ou até outros objetos semelhantes, tá? Aqui no preenchimento da forma, eu vou abrir e vou colocar sem preenchimento, porque depois aqui dentro vai uma imagem. Aí eu vou te mostrar através de VBA como é que você faz para carregar a imagem do produto aqui. O contorno da forma, eu vou vir aqui na opção de cor e vou colocar uma das cores do tema, porque aí quando eu mudar, ela também muda junto, conforme eu já mostrei nas etapas anteriores. Vou abrir novamente o contorno, vou vir agora em espessura, você pode mudar aqui ó, traçado, você pode mudar esboçado, eu só vou mudar na espessura, você faz aí os seus testes e veja como você vai querer. Vou pegar aqui uma espessura um pouquinho mais fina, para não ficar tão chamativo também, vou colocar essa 3/4 aqui. Vou posicionar ela mais ou menos na área que eu deixei reservado para esse elemento, certo? Vou diminuir aqui o tamanho, pegando essas bolinhas nas laterais. E aqui a gente tem uma bolinha amarela. O que essa bolinha amarela faz? Quando você clica nela, segura e arrasta para a direita ou para a esquerda, você deixa a sua forma com os cantos mais ou menos arredondados. Aí você vai determinar como é que você quer. Quando você carregar uma imagem aqui dentro,
ela não vai passar as bordas, tá? Então, se você deixar arredondada, a sua imagem também vai ficar arredondada. Agora eu vou selecionar aqui embaixo, ó, tá vendo? Clico aqui fora, aí com a setinha do teclado, eu vou selecionar a primeira célula onde eu havia deixado marcado. Agora eu vou segurar Shift e com a setinha do teclado também eu vou ir apertando algumas vezes para a esquerda e depois algumas vezes para cima até selecionar tudo. Vou vir aqui na página inicial, no preenchimento vou abrir essa caixinha aqui do lado e vou clicar na opção sem preenchimento. Agora eu tenho aqui um elemento na minha área para poder mostrar a minha foto. Tá, como é que eu vou fazer então os botões? No mesmo local, inserir, formas, retângulo de canto arredondado, vou clicar aqui, aí vou posicionar mais ou menos onde eu quero, ajustar o tamanho mais ou menos como eu quero, ajustar o arredondamento, tá? Vou vir aqui também no contorno, vou deixar sem contorno, e agora o preenchimento desse daqui eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou vir aqui em preenchimento, vou pegar uma das cores também do tema, aí você pode misturar, ou se você quiser uma cor fixa, coloque, mas eu vou colocar aqui uma das cores do tema. Vou colocar esse aqui, talvez, né? Coloco ele aqui. Eu quero um íconezinho que eu entenda que esse botão vai servir para adicionar uma nova foto aqui. Então, aqui em cima, na guia inserida a faixa de opções do Excel, eu vou, ao invés de vir em formas, eu venho aqui em ícones. Aí aqui eu vou procurar então um ícone, eu vou digitar a palavra câmera. Vou pegar aqui um elemento, ou então ao invés de câmera, vou procurar foto. Vou pegar aqui, ó, esse elemento, seleciono ele, clico em inserir, observe que ele veio aqui para a minha planilha na cor preta. Eu vou vir aqui no preenchimento de gráficos, vou colocar aqui o primeiro tom dessa minha escala de cores aqui, ou até mesmo o último, já que ali ó, ficou um tom mais claro. Vou então diminuir aqui o tamanho, posicionando ela aqui dentro. Aí esse ajuste, tá? Cada um faz como achar mais interessante. Se você não quiser trazer o ícone do próprio Excel, você pode trazer imagens da internet, tá? Jogar aqui dentro não tem problema. Agora eu vou selecionar esse elemento, vou lá em cima de novo em forma de formato, ó, selecionei o elemento de fora, tá? Vou vir novamente em preenchimento, só que eu vou descer até aqui embaixo em gradiente e vou passar o mouse aqui, ó, selecionando um dos gradientes aqui que mais me agradar, tá vendo, ó? Eu acho que esse daqui, ó, com o tom escuro, ó, esse aqui, ó, do canto inferior esquerdo, eu acho que ficou legal. Aí eu vou selecionar aqui, vou segurar Ctrl, tá? Shift, na verdade eu vou segurar Ctrl e vou selecionar a imagem também, ó. Seleciono aqui, seguro Ctrl, clico na imagem, show? Agora eu vou segurar Ctrl Shift, aí eu clico, seguro, arrasto, fazendo uma cópia. Esse botão vai ser para fazer a remoção da foto. Então eu vou alterar a cor de fundo da minha borda, do meu elemento, abro lá em cima de novo, forma de formato, preenchimento. Vou pegar aqui um outro tom, vou pegar esse, tá? Apenas exemplo aqui. Essa imagenzinha, ó, é difícil selecionar, conseguir. Eu vou clicar com o botão direito nela e vou vir aqui, ó, alterar o gráfico. Aí eu clico de novo em The ícones, vou pesquisar aqui a palavra lixo, certo? Vou pegar aqui essa lixeirinha e vou então clicar aqui no botão. Na verdade, nem ficaria interessante essa lixeira, né? Vou pegar aqui o botão Delete, vamos ver o que aparece aqui, ó. Vamos colocar remover. Remover, vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse X aqui, ou talvez esse daqui, ó, certo? Enfim, pega aí qual você acha mais interessante, clica em inserir e aí ele automaticamente troca ali. Então esse botão vai servir para adicionar a foto do produto aqui e esse botão vai servir para remover a foto do produto. Agora esse aqui, ó, vou selecionar, vou vir lá em cima de novo, forma de formato, preenchimento, gradiente e vou pegar o mesmo tom de gradiente, show? Depois das cores, eu posso mudar elas sem estar em aula, tá? Porque é uma coisa muito pessoal, cada um escolhe a cor que achar mais interessante. Estou te mostrando apenas exemplos. Agora eu vou segurar Ctrl aqui, vou fazer uma cópia, na verdade desse daqui, ó. Segurar Ctrl Shift, vou descer, porque aí ao segurar Ctrl Shift, você faz uma cópia com um alinhamento perfeito, tá? Vou aumentar aqui um pouco o tamanho dele, e aqui com ele selecionado eu vou simplesmente digitar a palavra salvar e vou apertar ESC para poder sair, tá bom? Vou vir aqui em página inicial, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, colocar aqui um tamanho de 10.
Vou clicar nesses dois botões para deixar alinhado tanto ao meio quanto ao centro. A cor aqui do texto eu vou pegar a primeira cor aqui, ó, do tema, tá vendo? E a cor do preenchimento você pode pegar aí qual você quiser. Eu vou pegar a última cor do tema. Vou vir aqui de novo em forma de formato preenchimento, gradiente. E é só que nesse caso aqui nem vai dar para ver tanto, né? Porque ele tá bem escuro, mas eu vou colocar aqui um tomzinho para ficar bacana aqui. Ó. Vamos testar como é que vai ficar aqui a questão do layout das cores, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Então tudo está interligado entre si. Show de bola, né, ó? Vou deixar aqui esse tom de papel aqui, ó, certo? Beleza, agora esse botão salvar, se você quiser vir aqui, ó, inserir nele um ícone também, eu vou até pegar esse ícone aqui, ó, segurar Ctrl, ó, vou selecionar ele aqui, seguro Ctrl, Shift, arrasto fazendo uma cópia, tá? Nesse caso, a cor dele, ó, gráfico de forma lá em cima, o preenchimento eu vou pegar o primeiro tom ali para ficar um contrastezinho em cima do botão. Vou vir novamente aqui no botão, ó, eu posso até, inclusive com ele já selecionado, clicar lá em cima, ó, alterar gráfico. Aí eu escolho aqui, ó, de ícone, tá vendo? Onde eu tô clicando aqui. E vou pesquisar aqui a palavra salvar, certo? Aí vou pegar aqui esse disquetezinho aqui, você pega qual você quer e depois clica no botão inserir. Aí ele vai trocar o ícone aqui. Aí você vem aqui, ó, seleciona, ajusta com a setinha do teclado mesmo, tá? Ó, posicionando mais ou menos onde você vai querer. Seleciona agora os dois, segura Ctrl, clica no disquete para selecionar. Agora segura Ctrl e Shift, faz uma cópia, trazendo aqui para o lado. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou deixar esse botão aqui para ser o botão novo, então vou apagar o texto dele, olha só. Seleciona a primeira forma, clica dentro, tá? Aí depois você vem aqui, apaga e digita o novo texto. Vou deixar o salvar do lado de cá. O botão novo, eu vou selecionar ele, vou lá em cima em forma de formato, preenchimento, e vou colocar uma outra cor, certo? Ó. E a cor do texto dele, eu venho aqui, ó, página inicial, a cor do texto, eu vou colocar aqui o mesmo tom, só que escuro. E o ícone também, ó, vou selecionar ele, com a setinha do teclado, vou trazer ele um pouquinho para cá. O preenchimento dele também, tá vendo? Ó, cliquei aqui, certo? Eu vou colocar a mesma cor que eu coloquei para o texto, colocar escuro. E agora eu vou lá em cima novamente em gráfico de forma, ó, selecionei com o ícone selecionado, eu clico lá em cima e depois eu clico aqui na opção alterar o gráfico. Aí vem aqui na opção de ícone e procuro então o íconezinho aqui do... Vou pesquisar a palavra novo, vou pegar aqui esse maisinho aqui, ó, vou clicar em inserir e ele é adicionado ali. Então assim, a parte visual do nosso formulário eu já concluí. Agora a gente pode então começar a criar as funcionalidades através de VBA, fazer o nosso cadastro de fato acontecer, beleza? Bom, na etapa anterior eu disse que a gente já podia começar a mexer com o VBA, mas ainda falta alguns detalhezinhos, eu vou fazer antes, né, que eu quero fazer aqui, que é o seguinte, essa planilha 1, eu vou mudar o nome dela, né? Então basta eu dar um clique duplo aqui para poder entrar no modo de edição e aí mudar o nome conforme eu quiser. Eu vou chamar de formulário de entrada de dados, vou deixar apenas formulário, tá? E aqui eu vou clicar com o botão direito na cor da guia, tá vendo? Ó? Eu posso então escolher aqui alguma cor, tanto faz, e é a mesma lógica, tá? Se você escolher cores do tema, ele vai mudar de acordo com o tema selecionado. Mas nesse caso eu não vou pegar aqui esse verde, apenas como exemplo mesmo. Vou novamente aqui, ó, adicionar uma nova guia. Falei novamente, mas eu ainda não havia feito isso. Vou adicionar uma nova guia clicando nesse botãozinho de mais aqui. E essa guia vai ser os nossos dados, ou seja, os dados que a gente capturar através do formulário, a entrada feita por aqui, serão trazidos aqui para dentro dessa planilha e aí sim faremos através de VBA. Então vou dar um clique duplo nessa planilha aqui também, aqui embaixo no nome dela, e vou chamar de base, certo? Base de dados. Vou colocar aqui base de dados. E aqui vou clicar com o botão direito em cima dela também, vou vir na cor da guia e vou colorir aqui de alguma outra cor. Só para você ver que dá para você fazer essa coloração, tá? Aí você coloca a cor que você quiser, certo? Vou agora segurar Ctrl e rolar a bolinha do mouse aqui, para que você possa ver bem como é que eu vou fazer. E aqui tem um detalhe importantíssimo, tá? Aqui agora é a nossa planilha que vai servir como base de dados, beleza? O Excel não é a melhor opção
para a base de dados. Mas nesse caso, como é uma planilha simples e eu estou te passando apenas aprendizado, eu vou usar o próprio Excel para isso. Quando você cria uma planilha desse estilo, onde você vai guardar os dados, aí, lembra que eu falei a questão de mesclar células? Aqui você não pode mesclar, tá bom? Porque quando você cria tabelas para servir de base de dados, cada coluna tem que ser uma única informação. E assim, o meu modo de trabalhar é o seguinte, eu sempre coloco a primeira coluna, a primeira linha, como sendo aqui o ID desse cadastro, tá? Então esse ID ele vai ser numeral, 1, 2, sequencial, tá? 1, 2, 3, cada novo registro que a gente adicionar vai receber um número sequencial. Eu vou selecionar aqui e vou apagar, porque por enquanto eu não quero essa informação. Na próxima coluna, também na linha 1, eu vou colocar aqui, ó, a descrição do produto. E aqui vai ser onde a gente vai ter todas as descrições dos produtos que a gente cadastrar. Aí você pode pegar aqui no encontro da coluna B com a coluna C, clicar, manter pressionado e arrastar conforme você quiser. Lembra que na aula do formulário eu fiz o formato quadriculado? Então, volto a dizer, cada caso é um caso, beleza? Continuando aqui depois da descrição do produto, eu vou ter o preço de custo, tá? Então, ó, preço de custo. Aí vou aumentar aqui um pouquinho. Vou ter também o preço de venda. Na verdade, não é. É o preço de venda, certo? Depois daqui do preço de venda, eu vou ter o total de lucro. Então, vou colocar assim, olha, R dólar lucro, no caso, seria o lucro em reais. E vou ter também aqui o percentual de lucro, ok? Então, essa vai ser a minha estrutura de dados. Eu vou selecionar tudo aqui, ó, clicar nessa célula, tá vendo? E vou arrastar até a primeira. Então, ó, clico e arrasto até a primeira. E agora eu vou vir aqui em cima na opção exibição e vou clicar na opção zoom na seleção, de modo que o Excel ajuste automaticamente para mim na tela essa área que eu selecionei. Agora o Excel tem um recurso chamado de tabela, é um objeto, tá? Chamado de tabela. E eu vou trabalhar com esse objeto porque ele é mais interessante por questões de quando você quiser, talvez no futuro, criar um gráfico, criar uma tabela dinâmica, aí a gente já tem essa estrutura, tá? Então é só você selecionar qualquer célula aqui desse cabeçalho, vir aqui na opção página inicial, tá vendo? E depois você vem aqui, ó, formatar como tabela. Essa é uma das maneiras de fazer isso, tá? Tem outras formas. E aqui você escolhe um dos layouts aqui, qualquer um. Eu vou pegar de forma aleatória mesmo esse tomzinho de azul aqui. E aqui você deixa marcado que a sua tabela tem cabeçalho e então dá um OK. Aí o Excel cria para você uma tabela para que você possa então inserir os dados. E se você for inserindo aqui os dados de forma manual, veja que ele cria um efeitozinho de zebra bem bacana para a gente trabalhar, tá? Eu vou dar aqui um Ctrl Z porque eu não quero isso, porque os dados aqui, eles serão trazidos para cá através de VBA. Agora, aqui nesse formulário, eu vou fazer aqui algumas melhorias para o usuário final, por exemplo, não precisar calcular quanto ele teve de lucro, qual foi o percentual, também para saber se ele preencheu ou não algum campo, mostrar campos obrigatórios, digamos assim. E para isso a gente vai ter que começar a estudar as fórmulas e também as funções do Excel, tá? E aí a gente vai fazer o estudo disso na nossa próxima etapa aqui do curso, beleza? Dando então sequência ao nosso formulário de entrada de dados, nessa etapa aqui do curso a gente vai estudar as fórmulas e as funções do Excel. Toda vez que você seleciona uma célula aqui no Excel e digita o sinal de igual, o que você está fazendo aqui? Você está iniciando a escrita de uma fórmula. Essa fórmula, ela pode ter cálculos, pode ter funções, pode ter uma série de coisas, pode ter texto. É como se fosse uma receita de bolo, onde vários ingredientes vão dar um resultado final. É a mesma coisa aqui na fórmula do Excel. Quando você, por exemplo, quiser multiplicar um valor pelo outro, digita o valor, coloca o sinal de vezes e o outro valor e dar um Enter, ele mostra o resultado. Mas eu não quero isso, eu quero, por exemplo, saber quanto eu tenho de lucro nesses dois valores, preço e venda. Então eu tenho que pegar o valor da venda e subtrair pelo valor do custo. Como é que eu faço isso? Você vai digitar igual e vai selecionar a célula da venda. Olha só o que aconteceu. Apareceu aqui
N11. O que que é isso? É o nome da célula qual você clicou. Embora a gente tenha aqui várias colunas formando essa célula mesclada, quando você clica nela, o Excel interpreta somente a primeira coluna e a primeira linha daquele área mesclada que você selecionou, tá bom? Então, eu estou dizendo que essa célula ela vai ser igual a essa daqui. Se eu der um Enter, olha só, qualquer coisa que eu digitar aqui, ela vai copiar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero multiplicar. Então, vou dar um delete aqui e eu vou dar um clique duplo aqui dentro. Se eu quero multiplicar, eu coloco o sinal de multiplicação. Agora, eu seleciono a outra célula que eu quero. Então, eu estou dizendo para o Excel o seguinte, olha, você tem uma fórmula nessa célula que deve me mostrar um resultado. Qual é o resultado? O resultado é célula N11 multiplicada por célula H11. Mas só que eu não quero multiplicar, eu fiz errado. Então, eu vou clicar aqui no meio, apago e dou o sinal de menos, beleza? Então, observe também um detalhe que o Excel coloca colorido tanto a célula dentro da fórmula, quanto o quadrado que representa a seleção dessa célula na hora que você está editando a fórmula. Se você então der um Enter, veja que ele vai mostrar o resultado, que nesse caso é 0. Agora, digitando algum valor em ambas as duas células, ele vai te dar o resultado. Então, essa célula aqui agora, o usuário final não vai mexer nela, vai apenas digitar esses dois valores e aqui será o resultado de uma fórmula. Quando você clica na célula, ela mostra, né, no caso, mesmo você não clicando, ela só mostra o resultado. Se você quiser ver a fórmula, seleciona e olha lá em cima na barra de fórmula, beleza? Ou até mesmo dá um clique duplo. Aí você consegue ver a fórmula e todas as referências. Vou dar um Enter aqui. Primeira parte, então, explicada. Cada célula tem um nome e esse nome é composto pela letra da coluna e o número da linha. Quando você for usar alguma célula dentro de uma fórmula, ou você digita o nome dela ou você clica nela. Show? Agora eu vou selecionar essas três células, ó, clico na primeira, seguro Ctrl, clico nas demais, vou lá em cima, na faixa de opções do Excel, na guia página inicial, aqui na opção número, eu vou abrir aqui essa caixinha ao lado dessa moedinha, ó, e vou clicar aqui, tá vendo? Formatou então para mim como moeda. Essa formatação como moeda tem dois tipos. Quer ver? Eu vou selecionar novamente aqui as três. Vou abrir aqui agora essa caixinha onde está escrito contábil. E você pode colocar assim, ó, moeda ou então contábil. Quando você coloca moeda, aí o símbolo fica mais próximo ali do número. E você consegue agora na guia de alinhamento colocar ele à esquerda, à direita ou ao meio, conforme você desejar. Eu vou deixar ele ao meio mesmo, tá? Agora aqui no percentual de lucro, eu quero saber quanto de lucro eu tive em cima do meu valor de custo, qual foi o percentual. Então eu vou novamente iniciar uma outra fórmula. Toda vez que você for iniciar uma fórmula no Excel, você digita o sinal de igual. Então eu vou selecionar a minha célula que corresponde ao lucro, célula H14, e vou então dividir pelo preço do meu custo. Ah, mas como é que eu sei esse cálculo aqui? Nesse caso, já é matemática, não tem muito a ver com o Excel. Os cálculos que você vai usar dentro das células vão da matemática necessária para obter o seu resultado. Nesse caso, é assim que se faz, divide o lucro pelo preço de custo. Ao dar então o Enter, veja que ele me deu aqui ó, o número 1. Eu vou ir lá em cima novamente no mesmo local onde eu fui agora há pouco, em número, e aqui tem um atalhozinho para formatar em percentual. Ao clicar, ele está me dizendo que eu tenho um lucro de 100%. Então, se eu tive um custo de 5 e vendi por 10, eu tive um lucro de 5 também, então um lucro de 100%. Se eu tiver vendido aqui por 15, eu vou ter um lucro de 200%, beleza? Agora, olha o que acontece se eu apagar o preço da venda, ou até mesmo se eu apagar o preço de custo, tá vendo? Ó? Ele vai dar negativo se tiver o preço da venda vazio, mas se eu apagar o preço de custo, ele vai dar erro, beleza? Por que está dando esse erro? É porque o divisor, no caso, ele está vazio, ou então zerado. E aí, quando o divisor está zerado, dá um erro, porque não tem como dividir nada por zero. E aí o Excel oferece agora o quê? Funções, né? Até então eu estava utilizando fórmulas. A fórmula nada mais, nada menos é do que o ato de você digitar um sinal de igual e fazer algumas combinações, alguns cálculos ali dentro.
E dentro de uma fórmula do Excel, você também pode colocar funções, beleza? E aí tem uma função do Excel chamada se erro. O que quer dizer? Se por acaso o resultado de alguma fórmula retornar um erro. Nesse caso, está vendo? Retornou um erro. Então eu vou dar um clique duplo na célula que contém esse erro. No começo eu vou colocar assim, olha, se erro. Aí eu aperto a tecla Tab. Assim que apareceu ali, eu aperto Tab. Então, se esse cálculo dividido aqui, né, o resultado resultar em um erro, aí no final você vai colocar um ponto vírgula. E aqui o valor que você quer que apareça no lugar desse erro. Então eu vou dizer que eu quero o número 0. Aí eu fecho aqui parênteses e dou um Enter. Toda vez que você vai usar funções dentro de uma fórmula, você tem que abrir e fechar parênteses, tá? Então veja que nesse caso eu tenho uma fórmula, afinal de contas eu tenho um sinal de igual com algumas coisas ali dentro. Dentro dessa fórmula eu tenho uma função e um cálculo matemático, certo? Então eu vou vir aqui e vou dar um Enter e agora eu tenho o meu resultado. Então mesmo que eu não tenha um preço de custo, mesmo que eu não tenha um preço de venda, ele vai continuar funcionando de boa, tá bom? Agora o que eu quero fazer? Eu quero meio que de forma visual informar o usuário que ele tem que digitar esse valor aqui em cima, o preço de custo e o preço da venda. Então eu vou pegar essa célulazinha aqui, ó, abaixo da descrição do produto, vou digitar igual e vou usar uma outra função do Excel. Então não se esqueça, tá? Quando você digita igual, você inicia uma fórmula. Dentro dessa fórmula pode ter várias coisas. O Excel oferece centenas de funções, tá? Dentre essas funções tem uma chamada de se. Então eu vou iniciar ela aqui e vou apertar Tab. Essa função, se, ela você tem que saber ela, tá? Você tem que dominar ela de cabo a rabo para você ser um bom usuário de Excel. Então, olha só, primeiramente, qual é o teste que você quer saber? Bom, eu quero saber se essa célula aqui, então eu seleciono ela, se ela está igual a vazio. Aí você vai abrir e fechar aspas. Não é para você colocar um espaço em branco e fechar aspas não, tá? É só abrir e fechar. Se for igual a vazio, então eu quero que apareça o texto obrigatório. Ou então preencha este campo. Eu vou colocar apenas obrigatório. Quando você vai escrever um texto dentro de uma fórmula do Excel, você tem que colocar este texto dentro de aspas, beleza? Então vamos ler essa fórmula até aqui, olha. Se a célula H8, que é onde eu vou digitar a descrição do produto, o valor dela está igual a vazio, se tiver então, o ponto vírgula é um então, escreva nessa célula, aqui é onde o resultado da fórmula vai aparecer, tá? Escreva aqui a palavra obrigatório. Agora, caso contrário, ou seja, se essa célula não tiver vazia, aí eu não quero mostrar nada, então eu coloco de novo duas aspas, não é um espaço em branco no meio. Eu falo isso porque alguns alunos colocam espaço em branco aqui e não tem, tá bom? Como eu acabei de falar, toda função do Excel abre e fecha parênteses. Então eu vou fechar e vou dar um Enter. Olha só, ele me deu o resultado obrigatório. A partir do ponto que eu preencho a célula de cima, o resultado dessa fórmula, eu vou dar um clique duplo para você ver, o resultado dela é o que? Vazio, por isso ele não mostrou nada. Agora eu vou apagar ali em cima, vou selecionar de novo essa célula, vou vir aqui ó, na opção página inicial, no texto aqui, eu vou abrir e vou colocar ele vermelho, porque eu quero bem destacado. Eu também vou vir aqui na opção de tamanho da fonte, nessa Azinho menor aqui, e vou deixar ele menorzinho, ó, certo? E eu também vou clicar aqui para ele ficar na parte de cima da célula, tá vendo? Aí se você quiser colocar negrito, itálico, faça como você preferir. Agora, eu não preciso escrever essa mesma fórmula nesses locais. Eu posso copiar essa, selecionando, dando um Ctrl C, clicando na mesma célula de referência, né, abaixo ali, dando um Ctrl V, aqui também dando um Ctrl V. Observe que se eu digitar algo aqui, ele sumiu. Se eu digitar algo aqui, sumiu. Por quê? Quando você copia uma fórmula do Excel, ele automaticamente atualiza as referências. Quer ver? Se essa daqui você fez para uma coluna, na mesma coluna, né? E uma linha anterior a essa qual a fórmula tá,
Quando você colocar ela em outro local, ele vai fazer a mesma coisa. Ele mantém a mesma coluna e uma linha anterior àquela qual o resultado da célula está. Então, ele tem uma automatização de referências, né? Uma atualização automática de referência. Agora, aqui no preço de custo, vamos pensar. E se por acaso o usuário digitar vazio, 0? Eu não quero. Eu não quero deixar o preço de custo ser 0 ou ele ser talvez negativo. Então, eu vou vir aqui, vou dar um clique duplo nessa célula. No lugar aqui de duas aspas duplas, que é o vazio, eu vou apagar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir outra função se. Você pode embutir funções cis uma dentro da outra, não tem problema nenhum, tá bom? Vou então escrever aqui, ó, se, aí eu vou apertar Tab, e eu vou colocar o seguinte, se essa célula aqui for igual a 0, então eu vou escrever o valor seguinte, vamos colocar assim, não permitido, aí você pode colocar o que você quiser, tá? Fecho aspas, beleza? Ponto, vírgula, e agora sim eu coloco duas vezes aspas duplas e fecho parênteses, porque você tem que fechar, ó. Abri um aqui, fechou. Abri outro aqui, fechou. Então, ó, se esse primeiro se ele tiver vazio, já mostra o obrigatório e não mata, aliás, não considera o segundo. Agora, se ele não está vazio, faz uma outra verificação, verifica se ele é igual a 0. Se for, mostra não permitido, se não for, aí mostra vazio. Então, vou dar um Enter. Vê, ó. Eu acabei digitando um pontinho ali. Vou dar um Enter. Se eu digitar aqui o número 0, olha lá, ele passou para a segunda verificação. Agora, se eu der um clique duplo aqui novamente, vir lá na frente, apagar essas duas chaves de novo, e digitar se, abrir parênteses, tá? E colocar assim, se essa célula aqui, ela for menor do que 0, certo? Aí eu vou colocar novamente não permitido. Tem uma maneira mais inteligente de fazer isso? Tem. Quando você quer o mesmo valor, tá, ó, você poderia até colocar tipo assim, ó, 0 não permitido, ó, 0 não é permitido. Vamos colocar assim, 0 não é permitido. E aqui eu vou colocar assim, olha, negativo não é permitido. Aí são mensagens diferentes, tá? Nesse caso, você teria que fazer um se para cada situação. Então, vou continuar, depois eu te mostro a outra maneira. Então, ó, se ele for menor do que 0, escreva, aqui faltou o ponto vírgula, ó, então escreva negativo não é permitido, caso contrário, coloque vazio, aí eu tenho que fechar parênteses. Então, veja que no final vai ficando só os fechamentos, tá? Aqui, ó, cada ponto vírgula separa o início do próximo se. Eu vou então dar um Enter. Ó, se eu digitar aqui o número negativo, olha lá, ó, negativo não é permitido. Agora, se você quisesse colocar apenas não é permitido ou valor não permitido, você poderia fazer assim. Você poderia colocar aqui, ó, no lugar desse sinal de igual, colocar menor ou então igual. E aqui, ao invés de 0 não é permitido, você pode colocar valor não permitido. Aí ficaria algo genérico, né? Entre o valor 0 e também negativo. A gente poderia tirar o último se, ok? E como eu tirei um se, eu tenho que tirar também um parênteses. E vou dar aqui um Enter. Então, independente se eu digito 0, se eu digito negativo 5, negativo alguma coisa, ele vai dar valor não permitido. Eu vou dar um Ctrl Z porque eu quero deixar ele, vou dar mais uma vez Ctrl C, eu quero deixar ele com negativo não é permitido e 0 não é permitido. A mesma coisa eu quero para essa célula. Eu preciso escrever tudo de novo? Não. Eu posso copiar essa célula que contém a fórmula já pronta, seleciono essa, dou um Ctrl V, e agora se eu digitar 0 aqui, a mesma coisa, se eu digitar negativo aqui, a mesma coisa, tá? Então, desse modo eu tenho um formulário, digamos que um pouco mais inteligente, utilizando fórmulas, mas dá para a gente fazer isso também com o VBA, e eu vou fazer nas próximas etapas desse curso, tá bom? Bom, agora chegamos na parte que eu mais gosto quando o assunto é Excel, tá? Que é programação em VBA. Então, só para você ter uma noção, aqui do lado direito tem todos os códigos que você vai aprender a escrever daqui para frente, para que a sua planilha funcione de forma adequada, desde o ato de salvar, limpar os dados, escolher a foto, navegar entre os registros, tá? Tudo certinho, bonitinho, cada detalhe eu vou te mostrar. Só que assim,
Esse curso não é básico, tá bom? Inclusive, ele é um pouco até, digamos que, intermediário. Mas eu vou tentar te explicar passo a passo cada detalhe para você conseguir interpretar, para você conseguir fazer na sua planilha. Eu recomendo fortemente que você faça curso de VBA básico, tá? Muito em breve, se Deus quiser, eu vou disponibilizar. Mas vamos lá, vamos começar fazendo o nosso cadastro acontecer somente com a primeira linha, tá? Aí depois que a gente fizer a primeira linha funcionar, a gente trabalha em fazer esse cadastro acontecer de forma sequencial, ou seja, sempre uma linha abaixo da outra na sequência, tá bom? Então, dentro aqui do Excel, eu vou usar o atalho Alt mais F11 para poder acessar o editor VBA, que é essa janela aqui, certo? Vou usar o atalho Ctrl R de rato para acessar a janela Projeto VBA. E é aqui que eu vou adicionar os meus objetos. Veja que eu já tenho o objeto planilha 1 e o objeto planilha 2. A planilha 1 é a planilha formulário e a planilha 2 é a base. Nós vamos mudar esse nome para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então eu estou falando objeto porque de fato é isso, tá? No mundo da programação, cada elemento desse aqui é um objeto. Cada coluna é um objeto, cada linha, cada célula, cada forma, cada ícone, tá? São objetos. E aqui eu vou adicionar um outro objeto que é importantíssimo quando o assunto é programação, que é o objeto módulo. Eu vou então clicar com o botão direito do mouse em qualquer local aqui, deixo o mouse em cima da opção inserir e clico na opção módulo. Esse módulo ele vem sempre chamado módulo 1, 2, 3. Eu vou apertar F4 e vou mudar o nome dele. Então, vou chamar de mod produto, certo? Dentro desse mod produto, veja que ele está aberto. Se o seu não tiver, ó, tem um X aqui embaixo. Não é o X de fechar, não, tá? O X embaixo dele, ó, que fecha a janela do objeto. Você dá um clique duplo no objeto, ele aparece de novo. Aqui eu vou escrever assim, ó, sub, e aí eu vou escrever produto salvar. O que é isso? Quando você escreve sub, você inicia, tá, a escrita de uma macro. Dentro do Excel, esse assunto macro é muito comum quando você está falando de programação. Geralmente você grava uma macro aqui no Excel ou você escreve ela como eu estou fazendo. Então, ao escrever sub, colocar o nome e dar um Enter, automaticamente o editor VBA coloca o fechamento, né, o encerramento aqui da macro para você. Então, aqui dentro, nós vamos escrever o código para fazer o nosso cadastro. Primeira coisa, qual é a planilha que vai receber os dados? É a nossa planilha chamada base de dados. Então, aqui você vai escrever o nome dela, ó, planilha 2, tá? Mas só que planilha 1, planilha 2, se você tivesse 20 planilhas, por exemplo, fica meio pesado, né, para você saber quem é quem. Então, eu vou selecionar a planilha 2, vou apertar F4 e vou dar um nome para ela mais fácil de identificar. Vou chamar ela de plan base, beleza? Agora, toda vez que eu for falar sobre qualquer célula dentro dessa planilha base de dados, lá no código VBA, eu não vou mais escrever planilha 1, mas sim plan base, beleza? Agora, eu vou fazer o mesmo com a planilha formulário. Eu vou selecionar ela, apertar F4 e vou chamar de plan form, ou até mesmo formulário, mas eu vou colocar um nome menor para ficar mais fácil. Então, agora, quando eu quiser falar sobre essa planilha aqui, que é a base, eu vou escrever plan base. Quando eu quiser falar sobre a planilha do formulário, eu vou escrever plan formulário. Então, vamos lá. Do lado esquerdo do seu código, geralmente fica quem vai receber os dados. Então, a minha planilha base. Dentro dessa planilha base, eu tenho várias células. Como é que eu falo para o VBA qual célula eu quero? Você vai digitar ponto e vai escrever range. Tem outras maneiras, tá? Range é uma das formas. Essa palavra range significa intervalo de células. Pode ser uma célula apenas ou pode ser várias. Nesse caso, vai ser somente uma. Então, entre aspas, dentro de parênteses, você vai colocar o endereço, coluna, linha da célula qual você está mexendo nessa planilha, que no caso aqui é a planilha base. Então, vai ser a célula de letra B na linha 2. Tá, eu já identifiquei quem é a planilha, quem é a célula, e agora falta eu dizer o que eu quero fazer com essa célula. Então, eu quero pegar o valor dessa célula e alterar ele para alguma coisa. Então, você coloca o sinal de igual, que é um sinal de atribuição. Agora, aqui, o que você vai querer jogar dentro dessa célula B2? Aí você pode, se você quiser, jogar um número. Por exemplo, o número 1. Eu vou até mudar. Ao invés de B2, eu vou colocar
A2, ou seja, coluna A, na linha 2, vai receber aqui o número 1, beleza? Clicando aqui dentro, se você apertar a tecla F5 no seu teclado ou clicar aqui para poder executar, ele vai executar e observe que o valor que eu digitei aqui foi passado para o valor daquela célula qual eu especifiquei aqui, certo? Beleza, agora na linha de baixo, eu vou repetir. Planilha base, na célula, agora sim, da coluna B, na linha 2, o valor dela vai receber, tá? Mas vai receber o quê? Vai receber o valor que eu digitar aqui, ó, na célula da coluna H, na linha 8. Observe o endereço dela lá em cima, tá vendo, ó? Essa célula está onde? Está na planilha formulário. Então, eu volto aqui e falo, olha, vai receber o valor da planilha formulário, vou digitar ponto, vou pegar o intervalo da célula H8 e eu pego o valor dessa célula. Então, vamos ler esse código. Olha, VBA, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor da célula H8, que pertence à planilha Planform, e vai jogar ele dentro do valor da planilha da célula B2, que pertence à planilha Planbase. Observe agora que eu vou digitar aqui a palavra tomate, só para a gente testar. Vou deixar selecionada a planilha base para a gente ver acontecendo. Vou apagar o número 1. E vou vir aqui e vou apertar F5 de novo. Veja que ele fez, mas eu nem consegui ver. Uma coisa que o Excel oferece, muito bom, extremamente bom, é um recurso chamado depuração, que é você conseguir ver o que está acontecendo e não ser executado nesse piscar de olho como foi. Então, ao invés de você executar com F5, você vai passar a executar com F8. E olha só, eu vou apagar aqui de novo só para a gente ver o que está acontecendo, tá? Voltando lá no VBA, eu vou agora apertar F8. Veja que ele não mais executou, ele está esperando eu apertar F8 para executar. Então, quando você aperta F8, ele executa a linha que está de amarelo e avança para a próxima. Ó, vou apertar F8, tá? Ó, executou essa, ou seja, colocou o número 1 ali e o nome da planilha H8 ele não jogou ainda na B2. Veja que está vazio. Por quê? Porque eu tenho que apertar F8 mais uma vez para ver acontecer. Se você deixar o mouse em cima da propriedade value, você vai ver, ó, tá vazio. Já a outra tem o valor tomate. Então, esse depuração é uma maneira de você, como programador, dar uma destrinchada, né? E nos mínimos detalhes ali o que está acontecendo dentro do código. Então, se o valor do H8 é tomate, ele vai jogar dentro do valor da B2, que está vazia agora. Quando eu apertar F8, se você passar o mouse aqui, ó, agora o B2 também tem o valor tomate, tá? Então, esse sinal de igual, ele copiou o valor de uma célula para outra. Isso aqui é o bastante para a gente fazer o nosso cadastro? É o bastante para fazer da primeira linha, tá? Mas para fazer em todas as linhas, a gente precisa aprender um pouco mais. Mas vamos continuar. Eu vou fazer assim agora. Eu vou copiar e colar, certo? Ó, deixa eu ver até que coluna eu preciso, ó, até a coluna F. Então, eu preciso mais 4 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Desse lado aqui da planilha base, eu sei que a célula ela é sequencial. A, B, C, então eu vou mudar aqui, ó. C, D, E, F. Já do lado da planilha formulário, eu tenho que olhar uma a uma qual é a célula correspondente para não fazer errado. Então, vamos lá. Preço de custo vai vir da planilha formulário na célula que corresponde à coluna H, na linha 11. Preço de venda está na célula N, também na linha 11. Então, vou voltar aqui e já vou colocar ó, H11 e depois N11. Show? Vamos agora ver as outras duas. Ó. Total de lucro, H14, percentual de lucro, N14. Então, aqui vai ser H14 e aqui vai ser N14. Então, veja que até aqui não tem segredo nenhum. O VBA precisa saber qual é a planilha, qual é a célula e o que você quer fazer com ela. Tanto de um lado quanto do outro, com o sinal de igual no meio, né? Eu estou atribuindo os valores. Vou testar agora mais uma última vez para ver se vai funcionar. Eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, um ID. Vou colocar aqui o ID número 5, tá? E observe que, como eu digitei aqui o ID número 5, só que no código eu mandei pegar o número 1, ele vai jogar o número 1. Para eu jogar o ID, olha só o endereço da célula ID, J5. Eu tenho que escrever assim, olha, vai vir da planilha formulário, na célula da coluna J,
na linha 5, o valor dessa célula. Agora eu vou continuar escrevendo, vou colocar aqui morango, certo? Preço de custo eu vou colocar 10, 20, só para mim ver, né, a diferença lá, ó, vai dar 10, 20, 10, 100%. Vamos ver se ele vai passar isso para lá? Eu vou selecionar a planilha, vou apagar esses dados aqui, vou trazer a janelinha do VBA aqui para baixo, de modo que eu consiga ver o que está acontecendo, e vou então apertando F8. Aí vou apertando, ó, F8, F8. Veja que a cada vez que você aperta F8, ele vai jogando o valor dentro da célula. E assim você consegue ver exatamente o que está acontecendo ao passo que você vai executando. Vou dar mais uma vez F8. Observe que o número 1 não veio com 100%, é porque ele não está formatado adequadamente. Selecionar a célula, página inicial, e depois aqui, ó, vou clicar no botão percentual, para ele fazer essa formatação para mim. Tá, mas e agora? Se eu vier aqui e mudar, colocar o ID6, vou colocar aqui, vamos colocar aqui, sei lá, alface, colocar aqui 1, 5, e agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o botão salvar, vou segurar Ctrl nele, tá? Vou clicar no íconezinho, botão direito, vou mandar agrupar os dois para virar um botão só, vou clicar com o botão direito de novo, e vou vir aqui na opção atribuir macro. Por quê? Eu não quero mais ter que ficar apertando F5 ou F8 para executar, eu quero clicar no botão. Então eu vou clicar em atribuir macro, seleciono a macro qual eu quero acionar quando eu clicar nesse item e clico em OK. Agora ao passar o mouse ele aparece uma mãozinha, diferente do outro que não aparece, ó. Quando você clica, olha só o que vai acontecer, hein? Vou clicar. Ele executou, tá? Foi tão rápido, a gente não viu. Mas se você vier aqui, ó, tá lá, 6, alface, 1, 5, 4, 400%. Mas era para ele ter colocado aqui embaixo, não era? Não, não era, tá? Não era porque no mundo da programação só acontece o que está escrito, ou seja, programado para acontecer. Eu mandei ele sempre colocar onde? Na linha 2. Então não importa quantas vezes eu clicar, ele sempre vai colocar na linha 2. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar uma maneira de tornar essa linha 2 dinâmica. Ele saber que aqui na linha 2 já tem alguma coisa e automaticamente cair para 3, e assim sucessivamente a cada nova linha que a gente colocar. Como é que a gente faz isso? Vamos explorar na próxima aula, beleza? Bom, então na sequência vamos agora fazer o nosso cadastro acontecer, sempre uma linha abaixo da outra dentro da nossa planilha de base aqui do Excel, tá bom? Então, se eu tenho o número 2 aqui, se eu mudar ele para 3, vai funcionar, né? Vai, mas não é a maneira correta. Porque o nosso objetivo não é mudar o número aqui manualmente, mas sim de forma dinâmica. Então, eu vou criar aqui em cima, ó, antes dessa estrutura, eu vou criar uma variável. O que é uma variável no mundo aí da programação? É como se fosse um quadradinho, digamos assim. Vamos usar uma célula como exemplo. É como se fosse uma célula que guarda um determinado valor. Nesse caso, vai guardar o número da próxima linha vazia, que nesse exemplo seria o número 3. E esse valor ele é guardado de forma temporária, tá? E ele é guardado, digamos que por baixo dos panos, a gente não consegue ver. Ele é guardado na memória do VBA. E aí, depois de um determinado tempo, esse valor ele é descartado, tá? Então, o código vai pegar esse valor, vai usar ele e depois descarta. Show? Para criar uma variável aqui, você escreve a palavra dim no Excel. É uma abreviação de dimensionar. Então, você vai abrir um espaço na memória e você vai dar um nome para a sua variável. Eu vou chamar a minha de lim, tá? E o tipo de dados, você vai dizer as, vai dar um espaço, e aqui você tem vários tipos de dados, tá? O tipo, para esse caso, é o tipo long. Recomendo que, se você não sabe do que eu estou falando, dá uma estudada, tá bom? Porque variáveis, tipos de dados, são coisas importantes para você saber. Mas o tipo long são números. Então, essa variável lim, ela vai suportar número 3, 4, 5, 1000, 5000, 20.000, 30.000, tá bom? Agora eu vou pegar a variável lim e vou dizer que ela vai valer 3. É apenas um exemplo. Esse 3 também, depois a gente vai deixar ele dinâmico. Tá, mas como é que eu faço para jogar esse número 3 em todos os locais que eu tenho o número 2, de forma automática? Aí a gente vai usar um recurso chamado concatenar, que é quando você mistura um texto, tá? Quando você mistura um texto com algum valor dinâmico. Então, aqui no número 2, eu vou apagar ele. Aí, aqui fora das aspas, eu coloco o sinal de i comercial e pego a variável lim. Então, agora, independente do número que a variável lim tiver,
sempre vai ficar coluna A na linha que tiver da variável. Quer ver? Eu vou executar novamente, só que agora eu vou marcar aqui, ó. Eu vou executar com F8, ó. F8, F8, F8. Veja aqui, a linha vale 3. Então, se você deixar o mouse aqui, ó, sobre o valor da linha A, quer dizer, da célula A na linha 3, o valor está vazio. Lembra que na aula anterior o valor era 6, ó, só que era na linha 2. Agora eu estou falando da linha 3. Então, se eu jogar aqui agora com F8, ó, ele jogou o número 6 na linha 3. Mas as demais linhas, ó, se eu der F8, continua na linha 2, tá? Eu vou parar aqui o código. Como é que eu faço para parar o código? Ó, aqui em cima tem um botão, tá vendo? Ó, de stop. Eu vou então clicar, porque eu não quero executar até o final, eu quero parar, eu só estava te explicando. Eu vou então apagar esse número 2 de todas as células, tá? E vou agora colocar esse dinamismo aqui, ó. Eu pego dessa maneira, copio e colo em todas as linhas. Agora, o valor que tiver na variável lim vai ser atribuído aqui dentro de forma automática. Agora, ao invés desse número 3, eu tenho que achar essa célula vazia automaticamente. E olha só, tudo que você pensar, ou tudo é uma palavra forte, 99% de que você precisar fazer, vai existir uma função já pronta, vai existir uma forma de você fazer, tá bom? Fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui, vou selecionar a linha 2 e a linha 3, botão direito aqui vou mandar excluir, e agora a gente vai fazer o seguinte, essa variável linha, ela tem que achar na coluna A primeira célula vazia. Então, você vai escrever o nome da planilha, aonde você quer fazer a procura, pega o intervalo, mas agora eu não vou mais passar coluna A na linha 2, não. Eu vou passar a coluna A inteira. Como é que eu faço para passar a coluna A inteira? Lembra que a palavra range se refere a um intervalo. Pode ser uma célula, várias células, uma coluna inteira ou uma linha inteira. Nesse caso, eu vou passar uma coluna inteira. Eu digito A sem nenhum número, digito 2 pontos e repito a letra A. Estou dizendo o seguinte, olha, você vai pegar a coluna A inteirinha, desde a primeira até a última linha, não importa, coluna A. À frente, você vai digitar ponto e não vai pegar valor, porque eu não quero alterar o valor dessa coluna toda. Eu quero fazer uma procura. E aí o VBA oferece um método, tudo que começa com esse quadradinho verde aqui ó, é um método, tá? Uma função que faz alguma coisa. E a função que o VBA oferece para fazer a procura é a função chamada find. Esse find, a tradução para o português é procura. Então eu vou abrir parênteses e agora, olha só, essa caixinha amarela aqui, o que é isso? São argumentos, tá? Que a função find, ou seja, a função procura, precisa para fazer o seu trabalho, certo? E esse what, esse primeiro argumento aqui, ó, quer dizer o que você quer procurar. Então eu quero procurar um valor vazio. Então eu vou escrever aqui, ó, empty. Essa palavra empty quer dizer vazia. Então vamos ler esse código. Olha, VBA procura dentro da coluna A inteira da planilha base um valor vazio, certo? Quando você encontrar, você pega a linha dessa célula, pega o número da linha. Essa palavra row significa linha. Então ele vai pegar o número da linha que corresponde à célula vazia. Olha só que sensacional, tá? Só com isso daqui a gente vai conseguir salvar uma linha abaixo da outra. Quer ver? Eu vou apertar F8, F8, F8. Olha só, linha número 2. Por quê? Porque ele procurou o valor vazio lá na planilha base, na coluna A, pegou o número da linha. Qual é a primeira linha vazia na sequência? Número 2. E agora tem um detalhe, tá? Vou parar aqui o código. Se por acaso você fez a sua tabela aqui, ó, não vai funcionar não, tá? Ou aqui, certo? Ó, não vai funcionar. Para funcionar, a sua tabela tem que estar na primeira linha e na primeira coluna. Eu expliquei isso, deixei claro quando eu montei essa tabela, tá bom? Dando sequência, então, se eu apertar agora F8, 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 observe que ele vai sempre colocando, ó, olha lá, sempre vai colocando todos os dados ali na sequência. Quer ver, ó? Vamos continuar. Ó, F8, F8. E se por acaso eu executar de novo, eu vou deixar aqui tudo juntinho, ó, porque aí eu consigo uma área maior aqui para poder te explicar, tá? Se eu apertar F8 de novo, ó, linha agora vale 3. Por quê? Porque a próxima linha vazia é a número 3, porque o find procurou vazio, encontrou, pegou o número da linha que ele achou e jogou na variável.
Agora, ao apertar F8, olha lá, ó, tá vendo que ele está jogando na próxima linha? Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no botão, vou clicar mais uma vez. Vamos voltar lá? Ó, vou clicar agora várias vezes, ó. Você vai ver que ele vai fazer várias vezes o mesmo cadastro. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. Por quê? O ID, eu quero ele começando do 1 e subindo, sempre mais um. E os dados, eu não quero que, quando eu clicar de novo, ele cadastre o mesmo dado na linha de baixo. Eu quero cadastrar um outro, tá? A gente vai fazer todos esses ajustes aí no decorrer do curso. Então, só para a gente finalizar aqui essa aula, eu vou fazer então o código que vai gerar o ID para mim de forma automática, tá bom? Eu vou selecionar desde a linha 2 até a última, vou clicar com o botão direito e vou mandar excluir, certo? Agora eu vou entrar dentro do código e vou fazer o seguinte. O ID, eu não quero pegar da célula J5 lá da planilha form, não. Porque esse ID vai ter que ser automático. Então, daqui, eu vou deixar ele vazio por enquanto. Eu vou até escrever alto aqui. Depois eu vou te mostrar como é que a gente faz para ele aparecer aqui também, tá? Mas vamos uma coisa de cada vez, certo? Voltando aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Quando eu executar o projeto, a célula A, na variável linha, ela tem que começar do 1 em algum momento, né? Se ela for igual a vazio, ela vai começar do 1. Como é que eu faço isso? Agora a gente vai usar um recurso chamado if, else, and if, tá? Todo programador tem que dominar esses comandos que eu estou passando aqui. Esse comando if, else, and if é básico, tá? Não é que é básico, tem coisas avançadas, mas ele é essencial. Então eu vou colocar assim, olha, se, olha só o if quer dizer se. Lá dentro da minha planilha base, a célula da coluna A, juntamente com a linha que eu estou passando, que no caso vai ser a 2 de início, né? Se o valor dela for igual a vazio, a gente vai colocar o número 1 lá, tá? Na verdade, não, a gente não pode fazer assim, porque ele sempre vai ser igual a vazio. Eu tenho que colocar assim, olha, se a célula A2, que é a primeira, se a célula A2, que é a primeira, se ela for igual a vazio, então, nesse caso, a célula A2, o valor dela recebe o número 1, tá? Caso contrário, a gente ainda vai ver o que nós vamos fazer. Por enquanto, eu vou comentar essa linha para ele não executar e vou fechar com end if, tá? Então, esse bloquinho aqui, ele está ainda faltando código, mas ele vai ser responsável por gerar o ID automático para a gente. Então, vamos agora executar assim, olha só. F8, F8, F8. Linha 2. Lá na planilha, célula 2, o valor está vazio, ó. Se você deixar o mouse, ele vai mostrar lá, está vazio. Empty quer dizer vazio. Então, ele vai jogar o número 1 lá dentro. Jogou o número 1, agora ele segue fazendo o cadastro normalmente daquela linha que ele encontrou. Show! Agora, se eu executar de novo, com F8, ó, linha agora é a número 3, célula A2 não mais está vazio, porque já tem o ID, então ele vai cair aqui no caso contrário. O caso contrário tem que ser assim. Eu tenho que pegar o valor que tiver na linha anterior, da qual ele achou vazio, e acrescentar 1. Aí esse cálculo eu jogar na célula que ele achou vazia, não é isso? Então, vou colocar assim, olha, planilha base, a linha qual você encontrou vai ser igual a você mesmo, planilha base, na célula da coluna A também, só que na linha anterior. Então, eu coloco lin menos 1. Para que eu coloco lin menos 1? Se ele achou a linha número 3, quer ver, ó? Ele achou a linha número 3, a linha que tem o último ID é a 2, é a anterior. Por isso eu coloco lin menos 1. Aí eu fecho parênteses. Aí eu pego o valor que tiver lá dentro dessa célula, ou seja, na linha anterior, e acrescento 1. Então, olha só, parece um pouquinho confuso, mas não é, tá? Vamos ver aqui, ó. Linha é a número 3, né? Menos 1 vai ser 2, ou seja, essa linha aqui. Qual que é o valor que está nessa linha? É o número 1. Então, ó, pega o valor, coloca mais 1 em cima. Se lá está o número 1, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Aí pega esse resultado e joga onde? Na próxima linha vazia que ele encontrar. Então, ó, F8, aqui eu tenho que jogar aqui porque ele passou direto, né? Como estava o comentário, essa setinha amarela, você consegue jogar ela onde você quiser, tá? Só faça isso em casos extremos. Eu vou até parar o código e vou começar de novo. Clicando aqui no botão de redefinir, apertando F8 novamente, vamos ver agora o que vai acontecer, ó. Ele pulou direto para cá. Então, a linha 3 vai receber o valor da linha 2, porque lin 3 menos 1, e vai acrescentar mais 1 em cima desse valor. Quer ver? Ó?
F8. Olha lá, jogou o número 2. Agora, ao apertar F8 de novo, ele está jogando os dados. Então, se eu apertar F8 novamente, ó, linha é 4. O valor da linha menos 1, que vai ser 3, ó, tá 2, mais 1, jogou o ID. Então, se eu apertar agora F5, olha lá, ó, agora olha só se eu ficar clicando várias vezes no botão salvar. Ele vai fazer sempre o cadastro e o nosso ID vai sempre ser automático. Então, assim, a gente já está evoluindo, né? A gente precisa agora fazer o seguinte. Quando eu clicar aqui para salvar, a gente limpar os dados para fazer um novo registro, né? A gente pode fazer dessa forma. Então, essa parte a gente vai fazer no nosso próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos. Bom, agora o nosso próximo passo aqui no curso vai ser configurar o clique do botão novo. Por quê? Ao clicarmos no botão salvar, como a gente viu na aula anterior, ele já está fazendo o cadastro com o ID sequencial, uma linha abaixo do outro. Beleza, mas os dados estão ficando repetidos, porque eu teria que vir aqui, apagar manualmente, digamos assim, para poder então digitar. Lembrando que aqui embaixo tem fórmulas, então essas duas células eu não vou apagar. Mas só que eu não quero ficar eu apagando toda hora para poder digitar, não. Eu quero que o próprio código apague para mim. Então eu vou entrar aqui dentro do VBA, eu vou primeiro dar um Ctrl Z para deixar o valor ali, para a gente ver apagando, né? Vou entrar dentro do VBA, Alt mais F11, e vou aqui dentro do nosso módulo, mod produto, abaixo da função produto salvar, eu vou criar uma outra, abaixo da função não, abaixo da macro produto salvar, eu vou criar uma outra função, uma outra macro, sub, vou chamar de produto e vou chamar de limpar, certo? Aí você pode chamar aí o nome que você quiser, beleza? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha planilha do formulário, já que é nela que eu quero limpar, vou escrever plan form, vou digitar ponto, pego a célula que eu quero fazer a limpeza, digito ponto, digo que o valor dela vai ser igual a vazio, ok? Eu posso então copiar e colar uma, duas vezes, e aqui dentro eu passar o endereço das células quais eu quero fazer essa limpeza. Então vamos lá, ó, célula da coluna H na linha 8, eu vou fazer essa limpeza, que é o nome do produto. Então eu coloco aqui H8. Próxima célula, preço de custo e venda, ó, H11 e também N11. Eu estou selecionando a célula e olhando lá em cima, tá? Por isso eu estou falando o nome da célula. Faça o mesmo que você vai ver o endereço da sua. Então, eu volto aqui, eu coloco H11 e também N11. Aí aqui, o nosso botão, eu vou selecionar ele, vou segurar Ctrl, clicar no ícone, ó, seleciono, seguro Ctrl, clico no ícone, botão direito, venho em agrupar, clico em agrupar, e agora botão direito, venho em atribuir macro e seleciono a macro produto limpar. Observe que, se eu clicar aqui, ele limpou direto, mas eu não quero somente limpar. Eu quero perguntar ao usuário se de fato ele quer limpar, porque pode acontecer do usuário ter esbarrado aqui e clicado errado, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de fazer essa limpeza, eu vou fazer uma verificação. Então, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Ó, o Message Box é uma função que o Excel oferece. Essa função eu vou mostrar a seguinte pergunta. Deseja, de fato, limpar os dados? Aí você vai colocar a mensagem que você quiser, tá? Deseja, de fato, limpar os dados. Aqui agora, se você executar com F8, ó, vai apertando F8, você está vendo que ele está mostrando a mensagem, mas só que eu não consigo clicar no botão sim ou no botão não, porque não tem esse botão, né? Vou dar aqui um OK, vou parar o código lá em cima, e aqui na frente eu vou digitar vírgula, aí eu vou colocar o botão, ó, VB, yes, no. Então, agora, ao apertar F8, ele vai acrescentar o botão sim e não. Veja que não tem mais o botão de fechar. Se você clica fora, não acontece nada. Você só pode fechar essa janela clicando em sim ou então clicando em não. Eu vou clicar em não apenas para a gente passar aqui. Vou parar o código de novo. Aqui na frente eu vou colocar mais e vou colocar VB question. Esse VB question é um dos ícones que esse Message Box oferece. Então, se eu apertar F8 de novo, ó, olha lá, além do botão sim e não, tem a imagem. Então, é o VB question que mostra esse ícone. Agora, esse título, Microsoft Excel, se você quiser mudar, deixa eu parar o código de novo. Lá na frente você digita vírgula e aqui você coloca o título que você quiser. Vou colocar, aprendendo o VBA, vou colocar apenas VBA com Edvan Cabral.
tá? Observe agora que ao apertar F8 de novo, o título está lá em cima, os botões, a imagem e o texto. Agora, como saber em qual dos dois botões eu cliquei? Se foi no botão sim ou se foi no botão não. Você vai fazer um if, ó, se, tá vendo? Aí, para você fazer esse if, esse restante aqui tem que estar entre parênteses. Você vai abrir parênteses, lá no final você vai fechar, tá bom? Então, se, aí lá no final você coloca igual a VB no, então faça um exit sub. O que é esse código? Deixa eu vou tentar dar uma organizada melhor nele, tá? Aqui onde está o VB yes, eu vou digitar um underline e vou dar um enter, para você ver tudo aqui na mesma tela. Aqui também eu vou dar um underline e vou dar um enter. E aqui eu vou deixar do jeito que tá. Olha só. Se, após mostrar essa mensagem, com o botão de sim e não, se o usuário clicou no botão não, certo? Então, saia da macro. Exit sub quer dizer o seguinte: não deixe que o código execute nada daqui para baixo até chegar no final da macro. Show? Sair da macro. Vou marcar aqui, na verdade não, vou apertar F8, F8, F8. Vou clicar em não. Olha só, ele veio para o exit sub, ou seja, matou a macro. Agora eu vou apertar F8 de novo, vou clicar em sim. Veja que ele pulou direto, ou seja, como o botão era o sim, não era o não, ele não executou o exit sub, caiu para cá, tá bom? Então agora ele só vai fazer a limpeza quando a gente confirmar de fato. Eu vou então clicar em redefinir de novo. Vou digitar qualquer coisa aqui, tá? Para a gente testar. Vou agora clicar no botão, ó. Olha lá, deseja de fato limpar? Se eu falo que não, não acontece nada. Se eu falo que sim, ele limpa. Após fazer a limpeza, eu quero já selecionar a célula da descrição. Então eu venho aqui, ó, e coloco plan form célula H8. Ao invés de mudar o valor, eu vou utilizar agora um método que significa select, que faz a seleção da célula. Então observe que tem um valor aqui, tem outro aqui. Vou selecionar uma célula lá fora, nada a ver, só para você ver. Cliquei no botão, confirmo com sim, e ele limpou tudo e selecionou aqui. Agora, um detalhe. Eu quero saber qual é o próximo ID que vai ser gerado aqui. Ou seja, na minha base de dados, eu tenho o ID 14. Eu quero que aqui automaticamente, quando eu mandar limpar, apareça o ID 15, para que eu possa então já fazer o novo cadastro. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Agora nessa aula, como eu falei na aula anterior, eu vou te mostrar como é que você faz para gerar o ID de forma automática aqui, quando clicar no botão novo, tá bom? Então vamos lá, quando a gente cadastrar agora, quer ver? Eu vou vir aqui e vou fazer um cadastro aleatório, beleza? Vou digitar aqui um número, aqui também, e vou clicar em salvar. Observe que na nossa base de dados, ele veio corretinho, ó, ID número 15, juntamente com o novo cadastro. Agora, olha o que acontece se eu clicar de novo no botão salvar. Quer ver? Ó? Cliquei. Olha só, ele veio para cá, gerou o ID 16 e criou uma nova linha. Mas só que aqui permaneceu o ID 15. Eu não quero isso, tá? Eu quero o seguinte. Quando o ID aqui dentro já existir na base, eu não quero criar uma nova linha. Eu quero alterar aquela linha. Por quê? E se eu estiver fazendo uma navegação, que depois eu vou fazer a navegação, uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. Vamos supor que eu esteja no ID número 2. Aí eu clico em salvar. Eu não quero salvar um novo, eu quero alterar aquele ID, né? A gente vai fazer isso. Mas nesse momento, quando eu clicar aqui no botão limpar os campos, eu quero que aqui apareça o próximo ID, né? Que esse é o assunto dessa aula. Como é que a gente faz isso? Olha só. Dentro aqui da nossa macro de limpar, certo? Pode ser em qualquer local, pode ser aqui, ó. Pode ser depois, eu vou colocar depois. Eu preciso saber quantas linhas já estão sendo usadas aqui nessa planilha base de dados. Olha só, a planilha base, você vai deixar ela totalmente limpa, tá? Você não vai colocar nada nela além dos dados. Eu falo isso porque tem aluno que vem aqui, ó, inserir, forma, coloca aqui uma forma. Não é para você fazer isso, tá? Planilha base é base, nada mais, ok? Então você não coloca nada aqui, somente os dados e mais nada, ok? Quer fazer um menu de navegação? Faz em outra planilha, nessa daqui não, show? Então, para a gente conseguir saber quantas células estão sendo usadas aqui, você vai colocar plan base ponto used range, ou seja, o intervalo utilizado ali dentro.
Por isso, você tem que deixar a sua planilha limpa, tá? Só com os dados. Agora, você pega todas as linhas, a palavra rows, em inglês, quer dizer linha, em português, linhas. E aí você vai ver a contagem de linhas, o count, ou seja, quantas linhas são usadas. Aí aqui eu vou criar uma variávelzinha, que eu vou chamar de lim, tá? Vai ser aqui do tipo long, e essa variável lim vai ser igual a essa quantidade de linhas utilizada. Então, se eu vier aqui e apertar agora F8, responder com sim, ele vai fazer a limpeza. Aqui não vai funcionar, tá? Vai dar um erro, porque a planilha ativa não é a planilha formulário. Então, ó, se eu der um F8, olha lá, ó, o método de seleção do range falhou, porque esse range não está na tela. Vou clicar em depurar, vou apenas ignorar esse erro pegando essa setinha amarela e descendo ela para cá. Depois a gente vai trabalhar. Show? Ou então, você pode parar o código, selecionar a sua planilha formulário, aí sim vai funcionar. Então, ó, F8, confirmo, F8, quer ver, ó? Agora ele vai selecionar, olha lá, ó, porque ele precisa estar ativo na tela, tá? Ao apertar F8, ele está me dizendo aqui, ó, na linha, que tem 17 linhas utilizadas na minha planilha base. Vamos olhar se é isso mesmo, ó. Olha lá, ó, a última linha é a 17. Então, para eu jogar o ID aqui dentro, basta eu pegar o número que tiver na coluna A dessa última linha e acrescentar mais um, não é isso? Então, ó, da planilha formulário, a célula que contém o ID é a célula J5. Eu venho aqui e coloco assim, olha, lá na planilha formulário, a célula J5, o valor dela vai ser igual à planilha base, a célula da coluna A junto com a linha que ele encontrou, o valor dessa célula somado 1, certo? Observe que agora, se eu pegar essa setinha amarela, jogar aqui em cima e apertar F8, olha que aqui no número 15, onde tinha o 15, ele vai mudar para 17. Então agora, se eu vier aqui, ó, toda vez que eu cadastrar, quer ver, ó, cadastrar aqui alguma coisa, vou vir aqui, vou clicar, ó, salvou. Se eu mandar limpar, olha lá, ó, ID 18. Então já está funcionando. Agora, o nosso próximo passo é criar a inteligência no botão salvar, para ele fazer o seguinte: salvar quando o ID não existir, alterar quando o ID existir, ok? Porque se por acaso eu estou aqui, ó, vamos lá, eu vou cadastrar o meu nome aqui, ó, Edvan. Colocar 10, colocar 50. E salvei, ó. Primeiro clique tá certo, porque ele veio aqui, ó, e salvou na linha com o ID 18. Agora, se por acaso, mas o nome tá errado, era Edvan Cabral, mas eu esqueci. Beleza, alterou e clicou de novo, olha só, gerou outra linha. Eu não quero isso. Eu quero que ele venha na mesma linha e altere. Como é que a gente faz isso? Agora é um pouquinho complicado, tá? Nós vamos ter que escrever um código para saber se esse ID existe ou não lá dentro. Se ele existir, altera. Se ele não existir, gera um novo, tá? Aí a gente vai fazer assim, ó. Eu vou entrar aqui dentro do código, do botão salvar, tá? Ao invés de eu sempre pegar a próxima linha vazia, eu vou ter que primeiro saber se o ID já existe. Como é que eu faço para saber se o ID já existe? Ó, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de cell com o ID, cell ID, digamos assim, e ele vai ser do tipo range. O que é esse tipo range? Toda vez que nós estamos escrevendo aqui, ó, range, nós estamos falando sobre o quê? Sobre uma célula, sobre uma ou mais células. Então, essa variável, cell ID, ela vai representar uma célula, beleza? Agora, ao invés de procurar o valor vazio e jogar o número da linha na variável lim, eu vou procurar o ID que está aqui. Se ele achar, aí eu jogo o número da linha que ele achou na variável lim, porque ele não vai pegar uma nova linha, ele vai alterar o valor já existente. Para a gente testar, eu vou apagar todas as células, ó, seleciono tudo clicando aqui e arrastando até embaixo. Aí vou clicar agora com o botão direito e vou mandar excluir, certo? Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o ID número. Na verdade, não, eu vou limpar aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar aí. Vamos ver se ele vai fazer a nossa limpeza, ó. Limpei. Ok. Olha lá, ó, pegou o ID número 1, tá certo. Vou agora verificar se esse ID já existe. Se não existir, aí pega a primeira linha vazia. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. A célula com esse range nessa variável vai ser igual. Aí aqui na nossa planilha, eu vou pesquisar, eu copio isso daqui, ó.
colo, só que eu não vou pegar o número da linha não, tá? Porque essa célula, essa variável cell, ela é um range, ela é uma célula. Então, eu não posso pegar o número da linha. Ao invés de procurar vazio, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o ID. O ID está onde? Está lá na planilha formulário, na célula da coluna J, na linha 5, o valor dessa célula. Show? Aí tem um detalhe. Esse find, ele procura de forma aproximada, tá? Quando você vai procurar o valor vazio, não tem problema, funciona de boa. Mas quando você vai procurar algum valor, se você estiver procurando o número 5 e lá tiver o número 15, pode ser que dê problema, porque ele acha o número 5 existente dentro do número 15. Aí vai dar BO. Então, aqui na frente eu vou digitar vírgula e vou dizer que eu quero uma busca exata. Então, você vai escrever assim, ó, look, com 2 O, tá? At, 2 pontos igual. Aí você vai colocar XL, WHOLE. Eu estou dizendo com essa configuração aqui, que é um pouquinho chatinha, né, complexa, mas você com o tempo você decora. Quer dizer que a busca vai ser exata. Então, vamos ler esse código aqui para a gente interpretar melhor, tá? Ó, pesquise o ID que tiver na planilha formulário, na célula J5, com uma correspondência exata, tá? Você vai procurar isso dentro da coluna A da planilha base. Como é que eu sei se existe ou não? Eu vou executar novamente, tá? Com F8, F8, F8. Ó, quando esse ID não existe, ele vai dar um errinho aqui, ó. Eu vou clicar em fim. Aqui faltou eu escrever a palavra set. Porque quando você cria uma variável do tipo objeto, range é um objeto, você precisa usar o set para fazer uma atribuição. Vou executar de novo. F8, F8, F8. Olha lá. Quando esse ID não existe, essa variável cell, ela é nothing, beleza? Então, se ela é nothing, é porque não encontrou. Se não encontrou, aí procura vazio. Mas só que eu tenho que fazer um if para saber. Então, vou colocar assim, olha, se a célula do ID, ela é nothing, tá? Aí, nesse caso, somente então, você vai procurar a linha do ID. Show? Vamos testar novamente, vou parar o código, vou dar aqui um F8, 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 ó, cell é nothing, não existe, procura então a linha vazia, achou? Aí ele vai vir aqui e vai colocar o registro, ó. Aí eu posso vir aqui agora e apertar o quê? F5 para ele fazer o cadastro. Eu vou parar o código porque aqui a gente não tem dados, ó. Eu vou digitar alguma coisa para a gente testar certinho, né? Vou então voltar aqui e executar novamente. Quer ver, ó? F8, F8, F8. Ó, não achou o ID, não existe, então ele vai procurar o valor vazio. Achou a linha vazia? Cadastra. Ó, show de bola. Agora veja na base que a gente tem uma linha com o ID número 1 já. Eu vou mudar. Eu vou colocar aqui Edvan Cabral. E vamos supor que eu errei também. O preço de custo não era 15, era 25. Show? Agora eu vou mandar salvar de novo. Quer ver, ó? F8, F8, F8. Veja que a célula agora não é mais nothing. Por que ela está com esse número 1 aqui? É porque é padrão que ele pegue o valor que está na célula. Então, ele está com o número 1 na célula. Mas só que eu não quero pegar o número 1, eu quero saber o número dessa linha. Observe que célula não é mais nothing, ele achou aquela célula. Então, se eu der um F8, ele vai passar direto, mas a variável linha está como 0. E aí? Então, quando já existir o ID, caso contrário, ou seja, quando já existir, a variável linha vai ser igual à célula que você encontrou o ID, o número da linha que você achou. Show? Veja aqui, ó, o número da linha que o ID foi encontrado é a linha 2. Eu vou parar o código novamente, tá? Vou executar de novo para a gente ver agora acontecendo. Célula não é mais nothing porque achou. Então, ele vai pegar o número da linha e vai jogar na variável linha lá, linha 2. Se eu descer agora executando, ele vai fazer aqui o processo. Só que aqui, nesse caso, a partir de agora, a gente vai ter que tirar essa parte aqui, ó. Porque o nosso ID não vai mais ser gerado por aqui, né? Ele já vai existir lá no botão, na célula, quando a gente clicar no botão novo. Então, essa parte aqui a gente pode tirar. A gente pode colocar assim, que a planilha base, ó, eu vou tirar essa parte aqui, ó, tá? A planilha base, aonde vai receber o ID, vai receber da planilha form a célula J5, ok? O valor dela. Afinal de contas, ele vai ter o ID, beleza? Então, eu posso agora executar com F8, não vai mudar nada, porque o ID continua 1,
mas os demais códigos vai mudar porque eu estou fazendo agora uma alteração. Então, ao apertar F5, olha só agora que sensacional, hein? Toda vez que clicarmos no botão salvar, você pode clicar 50 vezes. Ele não vai acrescentar uma nova linha. Por quê? Porque ele achou esse ID aqui. Então, ele fez uma alteração. A partir do momento que você clica em novo e confirma, aí sim ele vai fazer um novo registro. Quer ver? Ó? Porque ele não vai achar esse ID 2 lá dentro. Veja que não tem o ID 2. Ó. Quando eu clicar no botão salvar, ele vai vir aqui e vai criar uma nova linha. Agora eu posso vir aqui na função salvar, ó, no final dela, e colocar msgbox. Aí vai colocar assim, olha, produto salvo com sucesso. E aí eu coloco aqui o VB Information para mostrar uma mensagenzinha de informação e o título. Aí vai colocar aprendendo VBA com Edivan Cabral, tá? E aí desse modo, olha só, quando você vier aqui mandar salvar lá, ó, produto salvo com sucesso. Aí se eu vier aqui e ajustar, o produto não era, estava errado, era o produto tomate, ó. Salvei. Quando eu clicar em novo, confirma, gera o novo ID, prepara para os dados. Agora, olha só o que vai acontecer se eu clicar no botão salvar sem digitar a descrição, o preço ou a venda. Veja que ele salvou uma nova linha, mas os dados vazios. E aí, como é que a gente faz? Aqui não está escrito que é obrigatório, por que eu cliquei sem preencher? O usuário final, ele é um carinha, tá? Digamos que é treteiro. Clica às vezes para poder testar, digita algo errado para poder testar. Então, na próxima aula, a gente vai fazer algumas validações para não deixar o cadastro acontecer se o usuário de fato não tiver preenchido esses campos aqui. Beleza? Agora, então, nessa aula, eu vou te mostrar como fazer as validações dos campos aqui para saber se foram ou se não foram preenchidos, tá? Então, dentro aqui do código VBA, eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou aumentar agora essa tela, deixando ela inteira. Eu gosto de criar uma função separada para isso, tá? Eu não gosto de colocar as validações aqui, no começo aqui da função salvar, porque senão fica muito bagunçado, beleza? Até mesmo essa parte aqui do ID, eu costumo fazer separado. Eu gosto de fazer bloquinhos de códigos separados, porque eu acho que fica mais dinâmico assim. Por exemplo, ó, deixa eu fazer essa parte aqui para você ver. Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu já faço assim, eu já tenho isso na cabeça. Aqui eu não fiz para poder te mostrar, mas eu faria da seguinte maneira. Criaria aqui uma macro que ela pode ser privada, tá? Por que criar uma macro privada? Vou te mostrar agora, olha só. Vou chamar ela de gerar ID, beleza? Veja que ela sendo privada, se você vir aqui, ó, clicar com o botão direito em algum objeto, vir em atribuir macro, ela não aparece na lista. Isso é bom, porque você não corre o risco de colocar uma macro aqui que você não pode acessar ela de fora. Esse gerar ID vai ser usado somente pela função salvar. Então, aqui na função salvar, eu chamo o gerar ID, assim, ó, cal gerar ID. Todo esse código do gerar ID, vou dar um Ctrl X, eu chamo ele dentro da função gerar ID. Porque aí fica mais organizado, tá vendo? Ó? Eu sei que eu estou chamando uma função que gera um ID. Tá, mas essa função que vai gerar o ID, eu vou precisar do número da linha aqui dentro. Como é que eu faço isso? É muito simples. Você cria um argumento chamado de lim aqui, pode ser outro nome, mas eu vou dar o mesmo, do mesmo tipo, long, e aqui você passa a variável lim, tá? Então, essa variável lim, ela entra dentro do gerar id e ela sai também, tá? Quer ver, ó? Para te provar isso, eu vou marcar aqui, vou apertar F8, tá? Deixa eu só... Vou apertar F8 para poder te mostrar, ó. F8. Observe que antes de seguir fazendo o cadastro, ele vai entrar dentro da função gerar ID para gerar o ID, ó, F8. Ah lá, foi lá para baixo. A linha está valendo 0, não é isso? Ó? Ele vai fazer todo o processo, a linha passa a valer 4, afinal de contas 4 é o número da linha que ele achou o ID correspondente, e aí ele sai, olha só, quando ele sair e voltar lá para cima, a linha permanece com o valor que ele encontrou, tá vendo? Então é uma maneira organizada de você seguir o código. Eu vou parar aqui o código no botão de stop aqui. Quando você cria pequenos bloquinhos de código, visualmente falando, é mais fácil para você entender o que está acontecendo, tá? Então agora eu vou criar aqui uma função, private function. O que é a diferença? Qual é a diferença de uma macro comum para uma função? Entre outras que eu não vou falar aqui, mas você consegue capturar a resposta que essa função der. Eu vou chamar ela de
validar, beleza? E aqui na frente eu vou escrever as e vou dizer que ela vai retornar verdadeiro ou falso. Esse tipo boolean é um dos tipos de dados do VBA e ele trabalha com valores verdadeiro ou falso. Aí como é que eu faço? Eu inicio a resposta falsa, beleza? E aí vou até lá no final. Quando chegar no final, eu altero para true. E aqui no meio, eu faço as minhas validações. Então, se ela conseguir passar por todas as validações que eu vou fazer, chegar até aqui, é porque não tivemos problema nenhum. Agora, se der algum problema, ela vai retornar falso. Aí, como é que eu faço aqui em cima? No começo de tudo, eu coloco assim, olha, se a minha função validar, ela retornar falso, é porque deu algum problema. Então, eu vou dar um exit sub, ou seja, eu não quero que esses códigos até aqui, ó, no end sub, sejam executados. Afinal de contas, não passou na minha validação, ok? Então, dentro da minha validação, eu vou começar a verificar. Vamos lá. Se lá dentro da minha planilha de formulário, a célula aonde vai ser digitado o nome, que eu vou ter que olhar qual que é, ó, célula do nome H8. Vamos lá. H8. Se o valor dela for igual a vazio, então eu vou dar aqui um exit sub. Na verdade, eu não vou dar um exit sub. Por quê? Quando você está dentro de uma function, você tem que dar um exit function. E aqui eu vou dar um end if. Então, eu estou fazendo o primeiro bloquinho, ó. Ele vai verificar. A célula H8 está igual a vazia? Se está, encerra. Aí o validar, ele encerra retornando falso. Eu quero mostrar na tela uma mensagem para o meu usuário, dizendo para ele selecionar essa célula, digitar essa célula. Por favor, digite o nome do produto, ou a descrição, né? Colocar a descrição do produto, certo? Agora, eu vou colocar o VB critical para mostrar uma mensagem de erro e vou colocar o título, Aprendendo VBA com Edivan Cabral. Show? Agora, eu vou então executar. Vou apertar aqui F8, vou marcar nessa linha, tá? Ó, aqui no cantinho, tá vendo? Quando você marca aqui, ao clicar no botão, ele entra no modo de depuração automática, tá? Essa marcar aqui no cantinho quer dizer ponto de interrupção. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou executar com F8. Veja o seguinte, antes de executar esse código que faz o cadastro, ele vai verificar qual é a resposta da função. Então eu vou apertar F8. Aí vai lá para dentro, ó. Observe que a função validar, ela vai começar valendo falsa. Daqui para baixo ele vai testando. Se ele conseguir passar em tudo, ele altera para true. Vamos lá. Planilha formulário está vazia, form H8 o seu valor. Vamos lá, F8, está vazio. Então ele vai mostrar a mensagem ó, com o erro, esse VB critical é esse errinho aqui, vai dar um OK e ele vai sair da função. Ao sair da função, a resposta dela foi falsa. Então ele executa o exit sub. Vou dar um F8, acabou. Agora eu vou preencher o dado, vou colocar tomate. Voltando aqui, vou apertar de novo, vou clicar no botão de novo, F8 ele vai entrar lá dentro para validar. O formulário o H8 está vazio? Não está. Então ele desce até o final e retorna true. Retornando true, ele não executa o exit sub, ele desce executando o restante. Mas ainda tem mais validações para a gente fazer. Então eu vou vir aqui em cima, vou parar o código e vou lá na função validar fazendo as demais. Eu vou copiar esse código, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou fazer mais um bloquinho para verificar agora o preço de custo, ó, H11. Então vem aqui e coloco H11, coloco assim, por favor digite o preço de custo, do produto. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui vai ser a célula N11, já que esse é o endereço da célula que corresponde ao preço. Volto aqui e coloco o preço de venda do produto. Observe agora o seguinte, se eu vier aqui, ó, clicar apertando F8, dentro aqui do código, ele vai passar na primeira validação, mas na segunda ele não passa. Aí ele já mostra a mensagem, ó. E aqui eu não consigo mais salvar, certo? Se eu der aqui um F8, ele cai no exit sub. Agora, se eu preencher tudo, ele vai passar. Quer ver, ó? Eu vou dar aqui um clique no botão de novo, F8, ó, vai passar na primeira,
vai passar na segunda e vai passar na terceira. Aí ele retorna true. Retornando true lá em cima, apertando F8, ele vai seguir com o código. Agora tem um detalhe, deixa eu parar aqui o código. E se por um acaso eu digitar aqui um texto? Não tem como a gente impedir o usuário de digitar aqui um texto. Na verdade tem como, tá? Mas de outras maneiras. Depois eu vou até te mostrar. Mas se eu clicar aqui, com esses campos aqui sendo alguma coisa diferente de número, vai dar erro, tá? Então a gente pode fazer uma outra verificação assim, ó. Quer ver? Eu posso vir aqui embaixo e colocar assim, olha, se, aí eu vou colocar vba.isNumeric, ou seja, é um número, aí você vai colocar aqui o que você quer saber se é um número. Então eu quero saber se é um número, o conteúdo que eu digitei lá dentro da planilha base, na célula H11. H11? É isso mesmo, H11. O valor que tiver lá dentro. É um número? Se for igual a falso, é porque não é um número. Então, tá, mas de onde veio esse isNumeric? É uma função do VBA, tá? Você vai digitar VBA ponto, e se você digitar VBA ponto, tem muitas funções. Da mesma maneira que lá dentro das fórmulas da planilha tem várias funções, aqui no VBA também tem. E o isNumeric é uma delas, que verifica se algum valor é número e retorna verdadeiro ou falso. Nesse caso, eu estou verificando. Se for falso, vou copiar essa parte aqui, ó, Ctrl V, e vou colocar assim, olha, o preço de custo, colocar ó, o preço de custo é inválido, certo? Ó, é inválido. Então, quando você está criando alguma coisa, você pode fazer diversas validações, quais você quiser. Quer ver? Ó? Cliquei no botão F8. Ele vai passar na verificação vazia. Passou, mas aqui ele não passa. Tá vendo? Ó? Na verdade, aqui, deixa eu ver se ele for... Aqui eu coloquei errado, não é o H11. É o H... Peraí, planilha base... Ah, eu coloquei errado. Não é a planilha base, é a planilha form, tá bom? Posso pegar essa setinha amarela, posso jogar ali em cima, apertar F8 de novo, ó. Olha lá, agora ele caiu aqui e a mensagem é o preço de custo é inválido, ele encerra. Então você pode fazer diversas validações, tá? Eu vou fazer assim, ó, eu vou copiar essa validação, Ctrl C, Ctrl V, vou trocar aqui para N11 e aqui eu vou trocar para preço de venda, beleza? Agora observe que a gente tem várias e várias validações. Quando aqui tiver um valor errado, ele não vai aceitar. Quando tiver vazio, não vai aceitar. E quando aqui também tiver vazio, ele não vai aceitar. Agora, vamos só ver aqui o que a gente pode mudar aqui, ó. Depois eu vou te dar uma dica para deixar esses códigos um pouquinho mais limpo. Ah, um detalhe. Quando ele mostrar a mensagem, eu quero selecionar a célula para ficar mais fácil, né? Então, ó, copio essa parte aqui antes do exit sub, colo, ponto, select. Vou copiar aqui, colo antes do exit sub, troco o endereço da célula para H11. Venho aqui, ó, colo, troco o endereço para N11. Desse modo, eu não preciso pegar o mouse para clicar lá. O VBA ele vai fazendo tudo para mim, ó. Aqui eu vou trocar para H11, afinal de contas é essa célula que eu estou verificando. O mesmo aqui, ó, aqui embaixo. Colo, aqui vai ser a N11. Eu posso já desmarcar aqui, ó, certo? Vou vir aqui, vou clicar no botão novo, confirmar. Veja que o ID número 4 na nossa tabela não existe ainda, tá? Se eu vier aqui e clicar, ó, olha lá, digite a descrição. Vamos ver se ele salvou? Não salvou. Eu vou agora digitar a descrição, qualquer coisa, tá? Clicar em salvar, ó, digite o preço. Será que ele salvou? Não salvou. Ele só vai salvar quando ele passar em todas as validações, ó. Eu vou digitar o preço, ó, digite o preço de custo. Aqui eu fiz errado. Digite o preço de custo do produto. É porque eu não troquei a mensagem. Deixa eu vir aqui, ó. Observe que eu coloquei duas vezes, ó. Ah, não, eu troquei, mas eu coloquei errado. Aqui, que era o custo, eu coloquei venda. E aqui eu deixei custo. Então, aqui é custo. E aqui embaixo é venda. Vou clicar de novo no botão, ó. Olha lá, digite o preço de venda. Vou digitar o preço de venda, mas... Olha lá, o preço de custo inválido. Vou digitar agora. Olha lá, ó. Preço de venda inválido. Então, somente quando todas as validações que eu fizer tiver ok, ele vai salvar. Vamos supor que você quer que o preço de venda e o preço de custo não possa ser menor. A venda não pode ser menor do que o custo. Como é que a gente faria? Dentro das validações no final de tudo, tá? Porque se você colocar uma validação menor e a pessoa digitar um texto aqui, vai dar erro. Então, você tem que colocar após a verificação para saber se aquilo é ou não é um número, tá bom?
Então, vou colocar assim, olha, se a minha planilha de formulário, a célula N11, o valor dela, que no caso é a venda, né? O N11 é a venda. Se ele for menor do que a célula da minha planilha formulário H11, que é onde eu tenho o preço de custo, aí eu também não quero deixar. Então, aí eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Não vou selecionar nenhuma célula, tá? Nesse caso. E eu vou mostrar assim, o preço de venda deve ser maior que o custo. Show? Desse modo agora, eu vou digitar aqui o valor 10. Olha só, o preço de venda deve ser maior que o custo. Então, com o VBA, você consegue ir muito além do que somente as fórmulas da sua planilha. Uma vez que todos os dados estão preenchidos e adequadamente preenchidos, ao clicar ele dá a mensagem de produto salvo com sucesso e aí sim você pode ir na sua base que vai estar tudo salvado lá. Show de bola? Vejo você então na próxima aula para a gente avançar um pouquinho mais. Agora o objetivo dessa aula vai ser codificarmos o botão para a escolha da foto. Quando a gente selecionar aqui, escolher alguma foto aqui no computador, certo? Ó, vou pegar uma aleatória e então clicarmos aqui no botão salvar. O que ele vai fazer? Além de mostrar a foto aqui, ele vai criar uma cópia dessa foto dentro de uma pasta específica com um nome específico que a gente vai determinar. Bora lá então? Bom, então para a gente conseguir mais essa funcionalidade na nossa planilha, eu vou também acessar aqui o editor VBA através do atalho Alt mais F11. E aqui dentro do módulo produto, lá no final dele, eu vou então descer até o final, vou escrever uma nova macro. E essa macro eu vou chamar de produto escolher foto, beleza? Aí vou entrar aqui ó, no botão de escolha da foto, seleciono ele, seguro Ctrl, clico também na imagenzinha, clico com o botão direito, mando agrupar os dois para se tornar um único item. E agora eu clico com o botão direito, venho em atribuir macro e procuro essa macro produto escolher foto e dou um OK. Show? Agora, o que eu preciso? O primeiro passo é, na hora que a gente clicar aqui, abrir a janela para escolher o arquivo da foto do produto. E aí, para a gente fazer isso aqui, através de código VBA, a gente vai ter que criar aqui uma variável que consiga representar essa janela que o Excel tem para a gente abrir e selecionar arquivos. Então, para criar essa variável, a gente escreve a palavra din, vou chamar ela de caixa ou de CX para ficar mais abreviado, e o tipo de elemento que essa variável vai ser o tipo file dialog, ou seja, uma caixa, uma janela de conversa entre o sistema e o usuário, digamos assim. Agora eu vou escrever setcx vai ser igual application, ou seja, o próprio Excel, essa variável application é o próprio Excel. Eu vou pegar o file dialog, a janela de iteração que o próprio Excel já tem. E aqui você vai abrir parênteses e vai pegar o tipo de janela que você quer. Ó. Tem vários tipos. Tem a janela salvar como, tem a janela de escolher pasta, escolher arquivo. Nesse caso eu quero de abrir arquivo. Então eu escolho esse que termina com esse open aqui. E aí fecho parênteses. Então agora essa variável cx, se você digitar ela e mandar ela abrir, ó, essa palavra show em português quer dizer mostrar. Se você executar agora, vou dar aqui um F8, F8, F8 e F8. Tá vendo que ele abriu a janela? Então ela veio com o título abrir arquivo, ela veio selecionando todos os tipos de arquivos, não só imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse título e esse filtro aqui. Vou entrar aqui, ó, vou apertar F5 para poder continuar aqui. Antes de abrir, eu vou escrever cx.title, que é o título. Eu vou escrever, por exemplo, selecione a foto do produto, ok? Vou agora apertar F5 para rodar direto, veja que esse título apareceu aqui em cima. Agora vamos para o filtro. Tá vendo que aqui ó, tá todos os tipos de arquivo? Eu não quero todos, eu quero somente os tipos de imagem. Então eu coloco cx.filters, aí vem aqui, ó, mando primeiro limpar todos os filtros, porque eu não quero nenhum, e depois eu adiciono somente aquele que eu quero. Ó. Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai colocar o nome para o seu filtro, eu vou chamar o meu de imagens, aí você vai digitar aqui vírgula, esse nome tem que ser entre aspas, tá? E também, entre aspas, você vai colocar a extensão. A extensão você vai colocar assim, olha, asterisco, ponto. Aí a extensão que você quer, por exemplo, PNG. Aí depois você coloca vírgula, aí dá um espacinho. Asterisco,
ponto JPG, vírgula, espaço, asterisco, ponto BMP, vírgula, espaço, asterisco, ponto JPEG. Esses são os tipos de imagem que eu costumo trabalhar. Então veja que se eu apertar F5 agora, olha só, ele colocou aqui um filtro, tá? E esse filtro só vai mostrar aqui imagens, ó, tá vendo? Só tá aparecendo aqui imagens, os outros tipos de arquivo não tá aparecendo. Beleza, agora quando você selecionar uma foto aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar a minha logo. Como é que você faz para, ao clicar no botão abrir, essa foto ser carregada aqui, né? Então vamos fazer isso, ó. Vou clicar aqui em cancelar. Quando você manda abrir essa mensagem, você consegue saber se deu certo ou não. E para você saber se deu certo ou não, você coloca no começo um if, ou seja, um se, e verifica se após abrir essa mensagem, a resposta dela foi verdadeira. Se for então, aí a gente vem aqui, ó, fecha o bloco if, e aqui dentro a gente vai colocar o que a gente quer que aconteça se isso for verdade. Só por testar mesmo, eu vou mostrar numa caixa de mensagem o valor da variável cx, os itens selecionados. Eu vou pegar então o primeiro. Então é dessa forma aqui que você faz. Você pode selecionar vários itens e sempre vai ter uma coleção. Como eu vou selecionar somente um e eu quero pegar ele, eu passo esse um aqui na frente para pegar o primeiro. Desse modo, observe que se eu vier aqui cancelar, não acontece nada. Afinal de contas, ele não entrou aqui no true. Agora, se eu executar de novo, selecionar a foto e clicar em abrir, aí ele me dá o endereço completo da foto. Com esse endereço agora, eu consigo carregar ela aqui dentro. Como é que eu faço então para carregar essa foto ali dentro? Olha só, você vai selecionar o elemento, você vai ir lá na caixa de nome com ele selecionado e vai dar um nome para ele. Basta você clicar lá dentro, escrever o nome que você quer, eu vou chamar o meu de foto e vou dar um enter. Siga as boas práticas de programador como bom programador que você é, tá bom? Não coloque espaço em branco, caractere especial, C cedilha, acentuado, nada disso. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Esse elemento, se você vier aqui em cima em forma de formato, preenchimento da forma, você consegue preencher ele com uma imagem. Quer ver, ó? Vou selecionar aqui imagem, vou pegar aqui de um arquivo, vou selecionar no meu computador qualquer imagem. Eu vou pegar a imagem do meu curso de C# que eu estou fazendo também. Vou clicar em inserir. Tá vendo que a imagem aparece ali, certo? É isso que eu vou fazer com o VBA. Só que eu vou pegar o endereço da foto que eu escolher na hora que eu clicar aqui, ó, e aparecer essa janela. Eu vou escolher a foto, clicar em abrir, ao invés de mostrar na mensagem, como eu já fiz, eu vou carregar ela aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Vamos lá no código agora. Você vai vir aqui, ó, e vai colocar assim, quer ver? Você coloca planilha de formulário, afinal de contas, esse elemento, esse shape, né? O nome desse elemento aqui é um shape, tá? Esse elemento shape, ele tá dentro da planilha formulário. Aí você digita ponto, shapes, aí aqui entre aspas e dentro de parênteses, você vai passar o nome que você deu para o seu elemento. No meu caso, ó, vou selecionar ele aqui, o nome dele eu chamei de foto. Então é esse nome que eu tenho que passar aqui, beleza? Agora você vai colocar assim, ó, ponto fill. O que é essa palavra fill? É uma palavra em inglês que significa preenchimento. É exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu vim em formato da forma, preenchimento da forma, certo? Aí você vai voltar aqui no código e vai colocar assim, olha, ponto, e vai escrever user picture. O que é esse user picture? É usar uma imagem como preenchimento. Aí você vai dar um espacinho aqui e agora você vai dizer qual é a foto que você quer pegar. Então eu vou pegar a foto que eu selecionei dentro ali do elemento, certo? Aí essa linha aqui a gente não precisa mais dela. Então vamos testar agora. Se eu selecionar aqui, ó, escolher outra foto e clicar em abrir, olha lá, ó. Se eu selecionar e cancelar, ele não faz nada. Selecionei de novo, troquei, eu vou pegar a mesma foto que eu peguei anteriormente, pronto. Tá vendo então que através de VBA eu estou trocando a foto ali do elemento. Tá, mas como é que essa foto ela vai ficar interligada com o cadastro do produto? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro, deixa eu fechar aqui o VBA, eu vou entrar dentro da pasta onde está a planilha, tá? Deixa eu só achar ela aqui, tá vendo? A minha planilha está aqui. Eu vou criar uma outra pasta, ó, botão direito, opção novo, opção pasta, clico aqui. Eu vou chamar ela de fotos ou até mesmo imagens, né? Seria aqui no caso as fotos dos nossos produtos.
Aqui dentro, eu vou fazer uma cópia dessa foto que eu escolher. Só que eu vou fazer essa cópia com o ID do elemento. Por exemplo, se eu selecionar uma foto para esse Edivan Cabral, a foto dele vai se chamar 1.png. Porque aí, com base no ID, depois eu consigo acessar essa foto facilmente através do nome dela, não é isso? Então, a gente vai fazer assim, ó. Quando a gente selecionar essa foto aqui, certo? Na hora que a gente salvar, eu preciso pegar essa foto que eu selecionei e copiar. Aí, ó, eu vou entrar aqui dentro da função salvar. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou entrar aqui dentro da função que salva os dados, ó. Aqui, ó, função produto salvar, certo? Essa função, após aqui, pode ser nessa linha aqui, ó, você vai chamar a classe VBA, que é o próprio VBA mesmo, né? Digitar ponto, e aqui você vai ter uma série de funções que vão te ajudar aí a fazer basicamente tudo que você precisa, tá? Dentre todas essas funções, tem uma chamada de copy, quer ver, ó? File copy, certo? Que significa copiar arquivo. A palavra file significa arquivo e o copy significa copiar. E essa função ela precisa de apenas dois argumentos, a origem e o destino. Qual é a origem? Aí o que eu preciso? Na hora que eu clicar aqui para selecionar essa foto, eu vou selecionar uma célula qualquer, pode ser essa daqui, tá vendo? Ó, o endereço dela lá em cima, C15, e vou colocar o endereço da foto que eu peguei. Então vamos lá. Essa parte aqui, por enquanto, eu vou deixar comentada, tá? Vou lá embaixo de novo, aonde eu peguei onde eu estou escrevendo a função de escolher a foto, aqui. Depois que eu escolhi a foto, eu vou pegar planilha formulário, célula C15, o seu valor vai ser igual ao item que eu selecionei, a foto primeira, no caso, né? Então vamos testar de novo, ó. Eu vou selecionar uma foto, vou pegar ela aqui, vou clicar em abrir. Veja que além de mostrar a foto aqui, agora eu tenho o caminho original dela. Beleza. Então, se eu tenho o caminho original dela aqui, lá na macro de salvar, aonde eu estou escrevendo aqui o file copy, o primeiro argumento, então, que é a origem, ou seja, o arquivo original, eu vou dizer que está na minha planilha de formulário, na célula, ó, na célula C15, no valor dessa célula. Tá, e agora, vírgula. Qual vai ser o destino? Onde é que esse arquivo original será copiado? Vai ser copiado dentro da mesma pasta de trabalho, na mesma pasta onde a planilha está, dentro de uma pasta chamada imagem, não é isso? Aí, para você pegar a pasta atual do VBA, você vai escrever assim, ó, this workbook, que é esta pasta de trabalho, .path. Esse path é o caminho, a origem, onde esse arquivo está no seu computador. Aí você vai concatenar com, aí você coloca uma barra, pega a pasta imagens, coloca outra barra, coloca o nome de um arquivo, por exemplo, número 1.png. Só que aqui onde eu coloquei número 1, não vai ser número 1. Vai ser o ID que tiver lá no registro. Então, eu copio essa parte aqui, ó, que vai ter o meu ID, tá? Apago esse número 1, abro e fecho aspas, depois coloco dois i's comerciais aqui e no meio eu coloco o endereço do ID. Então, ele vai pegar a pasta onde a planilha está, vai entrar na pasta imagem, vai criar um arquivo com o ID junto com a extensão .png. Vamos testar para ver se isso de fato vai acontecer? Olha só que top, hein? Eu vou primeiramente selecionar outra foto aqui, para a gente ver que de fato vai funcionar, vou selecionar essa e vou mandar abrir. Veja que ele mudou aqui embaixo o endereço da foto. Agora, quando eu salvar, ó, vou mandar aqui, eu vou até fazer assim, ó, vou vir aqui nessa linha e vou marcar para você ver que de fato vai salvar. Vou então clicar em salvar, ó. Chegou nessa linha, eu vou entrar aqui dentro da pasta, imagens, ó, não tem nada aqui dentro. Vou voltar aqui no código e vou apertar F8. No momento em que eu apertar F8, a foto vai aparecer lá, tá vendo, ó? Já apareceu. Então ele copiou a imagem para cá. Agora, o que eu faço? Eu posso clicar aqui no botão de executar. Primeiro, eu vou desmarcar aqui para poder tirar esse ponto. Vou clicar em executar, ok? Toda vez que eu salvar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser limpar isso aqui, ó. Tá bom? Por quê? Se por acaso eu salvar de novo, não precisa de recopiar o arquivo. Afinal, o arquivo já está lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Após fazer essa cópia, eu vou dizer que lá na célula C15,
ela vai estar o quê? Vazia. Eu vou limpar. Toda vez que eu copiar a foto, eu copio, aliás, eu limpo o endereço dessa célula. Agora, toda vez que eu clicar em salvar de novo, eu vou verificar, essa célula está vazia? Se tiver, não precisa copiar. Por quê? Ou eu já copiei, ou eu não escolhi uma foto. Somente quando eu escolher que aqui vai ter o caminho da foto que eu escolhi, aí que eu clicar em salvar, aí sim, ele vai então fazer a cópia da imagem. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, olha, se por acaso, na planilha de formulário, na célula C15, que é onde eu tenho o caminho da foto, se o valor tiver diferente de vazio, só nesse caso, então, você vai copiar. Caso contrário, não faz nada. Então, eu fechei aqui o bloco if. Então, ele só vai copiar quando aqui nessa célula C15, que é essa daqui, tiver alguma coisa. Então, vamos testar de novo. Ó, eu vou abrir aqui, vou escolher outra foto. Vou pegar essa daqui da logo. Vou mandar salvar. Ó, salvo com sucesso. Limpou aqui. Se eu vier aqui ó, na nossa pasta, olha lá, trocou a foto. Agora, toda vez que eu clicar, vamos supor que eu estou escrevendo, eu vou escrever aqui Edivan Cabral agora. E vou mandar salvar, ok? Eu não escolhi a foto. Então, ele vai dar salvo com sucesso do mesmo jeito, mas ele não vai mexer na foto. Afinal, a foto já está lá na pasta. Show? Agora, o nosso próximo passo vai ser quando clicarmos aqui no botão de remover a foto, a gente tanto tirar ela daqui, quanto excluir ela também aqui da pasta onde ela foi copiada. Só que esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, beleza? Agora, nessa aula, eu vou te mostrar como configurar o botão que remove a foto aqui do produto. Então, eu vou adicionar uma nova foto aqui só para a gente poder testar, tá bom? Vou pegar aqui a foto correspondente ao cadastro que eu estou fazendo. Vou clicar em salvar. Então, na aula anterior, a gente fez a cópia da foto para dentro da pasta, não é isso? Agora, se por acaso eu quiser remover a foto, eu clico aqui. Ele vai me perguntar se de fato eu quero. Se eu cancelar, não faz nada. Se eu confirmar, ele volta a foto padrão para cá, entra lá na pasta e exclui a foto que ele havia copiado aqui. Então, esse vai ser o assunto dessa aula. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Bom, então, para a gente fazer a exclusão aqui dessas imagens, a primeira coisa que eu vou fazer aqui ó, vai ser selecionar tanto a forma quanto o ícone de dentro. Para isso, basta clicar na forma, aliás, segurar Ctrl e clicar no ícone, e depois agrupar ambos. Clicar com o botão direito, vir em agrupar e clicar em agrupar. Show? Agora dentro do VBA, eu vou então aqui ó, ao final de todas as macros que já estamos escrevendo, eu vou escrever mais uma. Vou chamar essa nova macro aqui do Excel de produto remover a foto, beleza? Aí eu volto ali na planilha, seleciono esse grupo que eu acabei de agrupar, clico com o botão direito em cima, clico em atribuir macro e seleciono essa macro aqui e dou um OK. Agora, o VBA, ele tem uma função, assim como tem a função file copy que eu mostrei na aula anterior, ele tem também a função kill. Essa palavra kill, a tradução ao pé da letra dela seria assassinar, matar, destruir, digamos assim, né? Mas no mundo aqui da programação, significa destruir um arquivo, remover um arquivo, deletar, apagar aquele arquivo do seu computador. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque essa remoção, ela é permanente, nem para a lixeira do computador esse arquivo não vai. Então, qual é o arquivo que eu quero excluir? A foto que eu copiei na aula anterior. Então, eu vou entrar aqui, ó, vou colocar assim, olha, eu quero excluir o arquivo que está na minha pasta de trabalho, no mesmo caminho dessa pasta de trabalho, juntamente com barra imagens, barra, e aqui, por exemplo, o arquivo 4.png, certo? Mas eu não quero esse arquivo 4. Eu quero, então, ó, abrir e fechar aspas, vou pegar a planilha formulário, o intervalo da célula J5, afinal de contas, o J5 é onde eu tenho aqui o ID, tá vendo? Ó? Olha o endereço lá em cima, ó, selecionar ele, o endereço, J5. Então, é esse ID que eu quero pegar. Então, eu pego o valor dele. Só que tem um detalhe. Quando, aqui faltou concatenar, quando esse arquivo não existir, aí então ele vai dar erro. Quer ver? Eu vou te mostrar. Ó. Como eu vim aqui e atribuir já a macro ao botão, eu vou marcar aqui para poder entrar, acionar um ponto de interrupção.
Vou clicar aqui no botão, ele parou aqui, eu vou apertar F8. Vamos na pasta, olhar que a foto está aqui. Eu vou então voltar no VBA com a pasta ainda aberta e vou apertar F8. Veja que ela sumiu, não existe mais. Agora, olha o que acontece se eu apertar F8 de novo. Vou começar de novo, tá? F8, F8, F8. Ele está dando um erro. Por quê? Porque ele não achou mais esse arquivo para poder apagar. Então, eu vou clicar aqui em fim e agora eu vou verificar se esse arquivo existe, tá bom? Eu vou colocar assim, olha, eu vou criar aqui uma variávelzinha que eu vou chamar de foto. Aí essa variável foto, ela vai ser do tipo texto. Esse tipo string, tá? Serve para texto. Isso aqui é tudo um texto, né? Então eu vou copiar esse texto aqui e vou dizer que a foto vai ser igual a todo esse texto. Aí eu mando excluir essa foto, esse arquivo aqui. Mas só que eu só vou excluir se esse arquivo existir no meu computador. Como é que eu faço para saber se ele existe ou não? Assim como o VBA tem o file copy, assim como ele tem o kill, ele tem outra função chamada dir, que serve para verificar se algum arquivo existe ou não no seu computador. Então eu vou pegar aqui, ó, quero saber se essa foto existe. Ele dá uma resposta também do tipo texto. Qual é a resposta que ele dá? O caminho daquele arquivo. Quando ele é igual a vazio, então aquela foto não existe, aquele arquivo não existe. Agora, se ele é diferente de vazio, aí então pode excluir, porque essa foto existe, tá bom? Então, ó, esse dir, ele serve para verificar se um arquivo existe. Quando ele retorna algo diferente de vazio, aí aquele arquivo de fato existe. Quer ver? Eu vou apertar F8, 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 veja o valor da variável foto, ó, o endereço da foto que eu quero excluir. Ao apertar F8, ele passou direto, porque ele viu que não existe essa foto. Aí ele não tentou excluir, tá bom? Vou parar o código aqui em cima. Não é uma boa prática a gente excluir essa foto. Ainda falta um detalhe, né? Falta eu tirar ela aqui também, ó. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho, tá? Mas não é uma boa prática a gente excluir a foto sem perguntar ao usuário final. E se por acaso o usuário esbarrar aqui e clicar por acidente? Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma pergunta para saber se de fato ele quer tirar. Então, ó, se... Aí eu vou colocar aqui o MSG Box. Se for igual ao VB no, então dá um exit sub. Aqui eu já expliquei em mais detalhes isso, eu vou só fazer, tá? Aqui dentro desse message box, eu vou colocar a primeira pergunta que eu quero, colocar assim, deseja de fato remover essa imagem? Aí se a pessoa falar que não, ele executa o exit sub. Aí eu quero mostrar o botão VB yes no, ok? Juntamente com a imagenzinha de question, que é de pergunta. E o título dessa mensagem eu vou colocar aprendendo VBA com Edivan Cabral. Você pode colocar aí o termo que você quiser, tá bom? Desse modo, olha só, eu vou desmarcar aqui agora. Quando eu clicar, ó, deu a mensagem. Se eu clico em não, ele não faz nada. Se eu clico em sim, ele exclui. Aqui embaixo, no final também, eu vou mostrar uma outra mensagem, ó. E vou colocar assim, imagem removida com sucesso, beleza? Agora, uma vez que eu removi essa foto, eu quero colocar aqui uma imagem padronizada. Como é que eu faço essa imagem padronizada? Fazer assim, ó. Eu vou segurar Ctrl, aí vou trazer ela para cá para fazer uma cópia, só para eu montar um layoutzinho bacana, tá? Vou vir aqui em cima em preenchimento, ó, forma de formato, preenchimento. Eu vou colocar talvez um cinzazinho, algo bem suavezinho, tá? Bem suave. O contorno, eu vou tirar o contorno, ó, vou deixar sem contorno. E aqui dentro eu vou colocar um íconezinho. Vou lá em cima em inserir, na faixa de opções do Excel, ícones. E vou pesquisar um ícone talvez de câmera. Vamos colocar aqui, ó, câmera. Vou pegar essa daqui, vou clicar em abrir. Vou diminuir ela mais ou menos para ficar bacana, colocar ela aqui dentro assim. Vou vir aqui em cima de novo no botão inserir, só que agora eu vou lá na frente na opção caixa de texto. Aí seleciono, clico em alguma célula aqui da planilha. Eu vou escrever tudo em letra maiúscula, sem foto ou sem imagem. E vou colocar mais ou menos aqui assim, tá vendo? Agora eu vou selecionar a forma, segurar Ctrl, clicar no texto, clicar na imagem. Vou vir aqui em cima em forma de formato e aqui em alinhar, tá vendo? Ó? Vou pegar centralizar para ficar tudo bem centralizado. E agora eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, salvar como imagem. Aí vou entrar lá dentro da pasta onde eu tenho
o meu projeto, ó, pasta imagens. Eu vou chamar essa foto aqui de padrão, tá vendo? Ó? O nome dela vai ser padrão. Então, quando não tiver a foto para poder mostrar, eu quero mostrar essa foto padrão. Eu vou apagar esses recursos daqui agora. E voltando aqui na pasta, quer ver? Ó, você vai ver que ele tem agora uma foto chamada padrão, beleza? Então, toda vez que eu clicar em remover, eu vou carregar essa foto padrão aqui dentro. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, dentro do VBA agora, a gente vai vir aqui, ó. No final aqui, pode ser até aqui antes, nós vamos fazer assim, ó. Planilha formulário. Temos lá vários shapes, tá? Porque cada elemento desse aqui é um shape, ó. A foto, o botão, todos são shapes. Mas só que esse da foto, o nome dele é foto, conforme eu mostrei em aulas anteriores, tá bom? Então, entre aspas, a gente vai escrever aqui, ó, foto, que é o nome do shape. Aí eu vou dizer que o preenchimento vai ser usando uma imagem. E a imagem eu vou pegar na mesma pasta onde está essa planilha, dentro da pasta imagens, o nome da foto é padrão.png, tá vendo? Agora, olha só que massa, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou escolher uma foto, só para a gente testar. Vou pegar aqui essa foto da logo aqui, vou dar um abrir, e vou mandar então salvar. Ó, salvo com sucesso. Vamos abrir a pasta para ver se a nossa foto está lá dentro, ó, foto 4. Show? Agora eu vou mandar excluir, ó, excluir, vou clicar em não, ó, não fez nada, vou clicar em sim, ele vai, ó, imagem removida com sucesso, mostrou aqui sem foto. Vamos ver se de fato a foto sumiu, olha lá, sumiu. Show? Deixa eu ver aqui um detalhe, ele mostrou aqui imagem removida com sucesso primeiro, para depois mostrar a foto. Bom, isso daqui também não tem nada a ver não, tá? É só uma questão de tempo, ele não deu tempo de mostrar a foto ali dentro, antes de mostrar a mensagem, imagem removida com sucesso. E na mensagem eu vou digitar vírgula, vou colocar o VB Information, uma imagenzinha azul de informação, vou colocar aqui aprendendo VBA com Edvan Cabral, tá bom? Beleza, desse modo eu já tenho aqui tudo que eu preciso relacionado à escolha da foto e também à remoção da foto. Creio também que já... Ah não, falta um detalhe. Quando a gente clicar no botão novo, eu quero fazer toda a limpeza, incluindo o carregamento aqui de sem foto, quer ver? Porque se eu escolher aqui uma foto, ó, pegar uma foto qualquer, vou pegar aquela que estava antes. Escolhi uma foto, né? Aí vamos supor que eu salvei tudo que eu quero, cliquei no botão novo, ó. Ok, ele fez tudo, não tirou a foto dali. Então, dentro aqui, ó, da função limpar, a gente vai copiar esse código aqui, que troca a foto para o padrão, somente essa linha, Ctrl C, vai lá na função de limpar, ó, produto limpar. A gente vem aqui e cola esse mesmo código. Porque aí desse modo, quando eu... E aqui também, ó, nós temos que limpar essa célula também, a C15, tá? Vou vir aqui e vou colocar, ó, planform.célula C15, o seu valor vai ser igual a vazio. Show? Aí desse modo, quando a gente clicar no botão novo, que essa macro aqui for acionada, ele vai tirar a foto para a foto padrão e vai também limpar o texto aqui, ó. Cliquei, confirmei, tá vendo? Então a gente já tem aqui o nosso formulário totalmente pronto para receber uma nova foto. Bom, creio eu que agora a gente já pode entrar na parte de navegação entre os dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha base de dados, vou selecionar todas as linhas, botão direito, vou mandar excluir, vou acessar o meu formulário e vou cadastrar umas 10 linhas, ó. Vou clicar no botão novo, ok. Vou cadastrar uns 10 itens. Vou cadastrar tomate, morango, maçã, banana, colocando foto, para depois a gente começar, então, a parte da navegação do nosso item aqui no formulário, beleza? Agora, antes da gente ir para a próxima etapa, creio eu também que vai ser a última dessa planilha aqui, eu quero fazer um detalhezinho que eu acabei esquecendo, é o seguinte, quando a gente escolher a foto que o cadastro já tiver sido feito sem a foto, a gente não precisar clicar de novo no botão salvar. Quer ver, ó? Vou clicar aqui no botão novo, vou confirmar a limpeza, e aí vou fazer aqui um novo cadastro, por exemplo, tomate. Aí vou colocar aqui, sei lá, R$ 5,99 o preço de custo, R$ 9,99 o preço de venda, é só um exemplo, tá? Vou mandar salvar sem a escolha da foto. E aí, por algum motivo depois, quando eu estiver navegando, depois que a planilha já estiver pronta, vai saber que eu quero adicionar a foto. Então, venho aqui, seleciono a foto, que eu nem sei que foto é, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, essa daqui, clico em abrir. A foto está aqui, mas não foi salva, então tenho que clicar no botão salvar. Então vou fazer uma maneira para ele já salvar essa foto de forma automática.
tá? Então, para eu conseguir salvar automaticamente, eu preciso primeiro saber se aquele ID já existe na tabela. Quer dizer, então, se o ID já existe, quer dizer que eu já cliquei no botão salvar e já salvei os dados. Aí eu vou fazer o seguinte, dentro então da função, cadê a função que escolhe a foto? Ó, produto, escolher a foto. Após fazer todo o processo, aqui dentro, eu vou verificar então se esse ID já existe lá na tabela. Se ele já existir, aí eu faço a cópia da foto. Vou então criar uma variável que eu vou chamar de cell, ou então célula, vai ser do tipo range, tá? Venho aqui, ó, e digo o seguinte, eu vou pegar a planilha base, lá na coluna, aliás, no intervalo da coluna A inteira, e eu vou procurar o valor do ID, certo? Então eu pego aqui, ó, planilha formulário, a célula da coluna, eu não lembro qual é, vou ter que olhar, vou pegar o valor dela, eu acho que é a célula J5, deixa eu confirmar aqui, ó. Selecionei a coluna do ID, o endereço dela está lá em cima, J5. Então eu coloco aqui, ó, esse vai ser o valor que eu vou procurar. Vou querer procurar de uma forma exata, então eu vou escrever loc at igual, e vou colocar xl whole, aí eu fecho parênteses. Agora, para eu saber se essa ID existe ou não, eu coloco aqui no começo, set célula é igual. Aí eu venho aqui e verifico, se a célula ela for nothing, significa que existe, quer dizer que não existe, ele não encontrou o ID lá dentro. Agora, se a célula for diferente de nothing, aí existe. Então, vem aqui e coloca assim, olha, se not célula is nothing. Então, o que quer dizer aqui, ó? Se a célula é nothing, quer dizer que não existe, mas se ela não é nothing, quer dizer que ele existe. Show? Aí, nesse caso, se o ID já existir, aí eu vou fazer a cópia. E aí, para fazer a cópia, eu vou copiar o código que eu escrevi em aulas anteriores, tá? Lá da função salvar. Quer ver, ó? Essa parte aqui, ó. Essa linha que faz a cópia, tá vendo, ó? Seleciono ela, Ctrl C, e vou lá dentro desse if que eu acabei de colocar, copio a foto. Aí eu venho aqui e limpo o conteúdo da planilha na célula C15. Porque aí, desse modo, quando eu clicar em salvar, eu já copiei a foto, não tem problema. Não precisa dele copiar novamente, tá? Vamos testar então? Quer ver? Eu vou marcar aqui nessa linha para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou entrar na pasta onde eu tenho aqui as fotos, ó. A gente não tem a foto do tomate, tá? Vou vir aqui na planilha e vou escolher essa foto, ó. Cliquei e escolhi. Aí ele veio para cá. Então, vou apertando F8, ó. Célula é nothing? Não, ela é igual a 2. Então, célula é nothing? Não é. Então, eu estou verificando se a célula não é nothing. Aí ele vai entrar aqui e vai copiar o arquivo, ó. Entrando aqui, apertando F8, se você voltar na pasta, o arquivo foi copiado. Aí ele volta aqui, limpa o conteúdo da célula. Deixa eu desmarcar aqui e apertar F5. Ah, e a gente pode colocar também uma mensagem aqui, ó. Tipo assim, ó. Mensagem box. Aí vou colocar foto adicionada com sucesso. Aí vou colocar aqui o VB Information. E vou colocar também VBA com Edivan Cabral para ser aí o título dessa mensagem. Então, quando a gente executar, ó, joguei a setinha amarela ali para cima de novo. Vou dar um F5. Ele vai, sempre que eu escolher a foto que já tiver sido feito o cadastro, ele vai copiar e vai mostrar a foto adicionada com sucesso. Bom, agora sim, creio eu, que eu acabei. Conforme eu disse no finalzinho da aula anterior, eu vou cadastrar um total aqui de 10 produtos para na próxima aula a gente começar a fazer a parte da navegação entre os registros aqui. Beleza? Agora, nesse vídeo, a gente vai fazer a etapa final dessa planilha, que é a construção aqui da navegação entre os itens da nossa base de dados, tá? Então, aqui no formulário, ao clicar nos botões de navegação, ele troca os dados, incluindo a foto, indo para a última página, voltando aqui para a primeira. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos! Bom, então para a gente fazer aqui a nossa navegação entre os dados, eu vou primeiro começar fazendo o layout visual dos itens que vamos clicar para fazer a paginação, tá? Eu vou pegar aqui, ó, na nossa célula da linha 4, vou passar o mouse aqui no cantinho onde fica o encontro da linha 4 com a 5 e vou aumentar ela um pouquinho. A linha 1 aqui eu vou diminuir ela um pouquinho, tá? E olha só, uma informação importantíssima. Uma vez que você usa os códigos VBA,
falando sobre a célula J5, H11, você não pode excluir linhas e nem adicionar, tá bom? Por quê? A célula da linha A1, talvez eu não precise mais dela. Eu posso então clicar com o botão direito e posso excluir? Não posso. Por quê? A célula do ID que antes era a célula J5, ela passou agora a ser a célula J4. Lá no código, todos os locais que eu escrevi J5 vai perder a referência. Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu vou dar aqui um Ctrl Z, tá? Tem outra maneira de fazer isso utilizando nomes nas células, que é mais confiável do que você usar o nome original da própria célula. Eu não falei sobre isso porque no momento, no começo do vídeo, do curso, eu acabei não lembrando. Então eu vou deixar dessa maneira, ressalvo que não é para você adicionar células aqui ou excluir. Aí nos próximos cursos que eu fizer, eu enfatizo essa questão do nome da célula, te mostro o que é e por que é importante você utilizar, tá bom? Beleza, então apenas diminua o tamanho das colunas conforme eu fiz aqui, ó, aumentando ou diminuindo. Não insira e nem exclua nada. Então tenho aqui agora uma área onde eu posso montar a minha navegação. Para fazer essa navegação, eu vou vir em inserir, formas, vou pegar aqui, deixa eu ver o que eu vou pegar. Tem aqui uma forma bem bacana, essa daqui, ó, tá vendo? Essa seta divisa, vou colocar ela aqui. Aí vou vir aqui no contorno, vou colocar sem contorno. E o preenchimento da forma, e vou colocar aqui um tomzinho um pouquinho mais claro do que a cor que eu utilizei. Aí vou colocar aqui, ó, o tamanho conforme eu quero, tá vendo? Vou deixar mais ou menos assim. E aqui eu vou colocar um botãozinho sozinho para avançar para a próxima página. Vou segurar Ctrl, trazer para cá. Vou fazer mais uma cópia e vou colocar dois pertinhos para ir para a última página, tá bom? Vou selecionar aqui os três, vou segurar Ctrl, fazer uma cópia, trazendo aqui para o outro lado. Aí eu vou pegar essa setinha aqui, ó, girar ele até ele ficar totalmente apontando para o outro lado. E agora aqui esse elemento, segurando Shift, eu vou mover ele para o outro lado. Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Aqui no meio agora eu vou pegar o retângulo de cantos arredondados, ó, inserir formas, retângulo de cantos arredondados. Vou posicionar mais ou menos, seguindo aqui esse mesmo espaçamento, mesmo tamanho, né, digamos assim. Vou tirar aqui o contorno e vou colocar o mesmo preenchimento. Aí aqui dentro eu vou escrever alguma coisa, por exemplo, item, sei lá, 1456 de, sei lá, 15.899. Coloca um valor bem grande para você ver se vai comportar ali dentro, tá? Seleciona o item, vem aqui em página inicial, seleciona esses dois botões para poder ficar alinhado ao meio e ao centro, muda a fonte, diminui o tamanho, faz tudo aí como você achar bacana, ok? Agora a gente vai criar uma macro para poder fazer, no caso, a navegação. Vou entrar então dentro aqui do VBA, vou criar aqui, ó, 4 macros, tá? Eu já vou criar todas elas de vez, depois eu vou ajustando, ó. A primeira macro aqui, eu vou chamar de produto, primeira página, tá? Aí depois eu vou vir aqui, ó, vou copiar e colar para ganhar tempo. Vai ser o produto página anterior, certo? Depois aqui eu vou colar de novo. Vai ser o produto próxima página. E vou colar de novo. Vai ser aqui produto última página, o nome dessa daqui. Agora eu vou selecionar esses dois elementos que apontam para a esquerda, botão direito, agrupar eles, botão direito, atribuir macro. Eu pego o produto, primeira página, dou um OK. Esse daqui, ó, botão direito, atribuir macro, produto página anterior e dou um OK. Esse daqui, botão direito, atribuir macro, produto próxima página, dou um OK. Esses dois, seguro Ctrl, seleciono, botão direito agrupar, clico e depois botão direito atribuir macro, venho aqui e coloco o botão produto última página. Eu vou segurar Shift, aí na verdade eu vou, tá vendo aqui, ó, quando eu passo o mouse nas beiradas, tá? Seguro Shift, eu vou arrastar mais ou menos até ficar alinhado bonitinho ali. Seguro, clico com o botão direito, aperto ESC para sair, seguro Shift, trago para cá também. Vou tentar fazer mais ou menos alinhado, depois eu vou ajustar, tá bom? Arrasto segurando Shift, vou deixar mais ou menos assim. Agora, dentro dessas nossas macros de página atual e anterior, eu preciso criar uma inteligência
para descobrir qual é o item que a gente estaria paginando. Por exemplo, estou no primeiro item, estou no item do meio, estou no último item. Como é que a gente poderia fazer isso? Eu pensei em fazer assim, usar células auxiliares, tá? Então, vou pegar qualquer célula, ó, a célula V na linha 3, por exemplo. Aí vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Vou pintar ela de amarelo, só para eu destacar ela aqui. Vou pegar a célula da coluna W também, ó, e vou pintar ela de laranja. Então, aqui na célula da coluna V, eu vou ter o número do item. Por exemplo, eu estou no primeiro item, eu estou no item 4, item 5, e já na da laranja, eu vou ter o total. Para eu saber o total de itens que tem, eu posso usar uma fórmula. Digito igual, pego a função contagem, conte valores, no caso, né? Conte valores, aperto Tab, entro na minha planilha base de dados e clico aqui, ó, passo o mouse próximo da coluna D, tá vendo, ó? Até assumir essa setinha apontando para baixo, clico nela e aí dou um Enter. Então, está dizendo que eu tenho um total de 10 itens. Agora, toda vez que eu clicar no botão Próxima Página, esse número 1 ali, ele tem que receber mais um. Como é que eu faço isso? Aí vem aqui, ó, cadê? Próxima página. Eu falo assim, olha, planilha formulário. A sua célula da coluna V na linha 3 vai receber o valor que ela mesmo tem. Então, eu copio, coloco aqui na frente e coloco mais um. Então, observe que toda vez que eu clicar no botão próxima, ó, o número 2, 3, 4, até chegar ali, ele vai avançando, ó. Eu vou ter que colocar um if para ele não passar direto. Já a página anterior, a gente copia isso daqui, cola aqui na página anterior, só que a gente coloca o menos 1, tá vendo, ó? Veja que agora, ao clicar no botão de página anterior, o número lá vai voltando, só que ele vai passar direto também, ó. Chegou no 1, ele passa direto. Deixa eu voltar até ele ficar positivo aqui. Vamos agora criar uma verificação. Na página anterior, eu vou colocar assim, olha, se por acaso a planilha formulário, o intervalo da célula V3, o valor dele já for igual a 1, então significa que eu estou na primeira página. Aí você dá um exit sub. Não executa mais esse menos 1 aqui, tá? Quer ver, ó? Vamos ver? Eu vou ir voltando, ó. Cheguei na 1, ele para, não passa, não volta. Agora vamos para a próxima. O botão da próxima vai ser assim, olha, se por acaso na planilha formulário a célula da coluna V3, o valor dela já atingiu o valor da mesma planilha na célula da coluna W3, aí nesse caso, então, pode dar um exit sub, não precisa mais avançar, porque já chegou na última página. Ó, eu vou ir avançando, chegou no 10, ele para. Agora, como é que eu faço para voltar para a primeira página e para ir para a última? É simples. Na primeira página, ó, cadê? Primeira página, a gente pega planilha formulário, célula V3, o seu valor vai ser igual a 1. E na próxima, na última, no caso, a gente diz que planilha formulário, o seu valor na célula V3 vai receber o mesmo valor da planilha formulário na célula da coluna W na linha 3. Show? Desse modo, então, pelo menos a navegação do item a gente já tem, ó. Eu vou voltando, vou para a primeira, vou para a última. Agora, com base nesse posicionamento de itens, eu posso vir aqui e pegar o item que corresponde e trazer ele aqui para dentro. Show? Vamos fazer isso? Dentro, então, do código, eu vou aqui no final, vou criar uma outra macro que eu vou chamar de produto paginar. Essa macro, inclusive, ela pode ser privada, não tem problema. Aí eu pego ela e eu chamo ela nos 4 locais, quer ver? Ó? Chamo ela aqui na primeira página, ó, cal, paginar. Copio ela, chamo ela aqui também e chamo ela aqui também. Porque toda vez que eu fazer alguma movimentação, eu quero paginar. Aí a minha paginação vai ser assim. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de lim, tá bom? Vai ser do tipo long. E agora vamos analisar o seguinte. O primeiro item, ele corresponde ao número 1, não é isso? Mas só que lá dentro da sua tabela, a linha que corresponde ao primeiro item não é a linha 1, mas sim a linha 2. Afinal de contas, a linha 1 da sua tabela, ela corresponde ao cabeçalho. Então, eu vou dizer assim, olha, variável lim, você vai ser igual a planilha formulário na célula V3, o valor dela, só que mais 1.
Afinal de contas, na base de dados, é sempre 1 a mais o número da linha. Então, eu posso estar no item 5, mas a linha vai ser a linha 6, tá bom? Agora eu faço assim, olha, planilha formulário, célula que vai receber o ID, J5. O seu valor vai ser igual à planilha base na célula da coluna A, juntamente com a linha, o valor dela. Olha só agora que top, hein? A gente pode voltar aqui, eu vou clicar em primeira linha, ó, veio para o ID 1, vai para o ID 2, 3, 4, até chegar no 10. Show? Sensacional, né? Vamos fazer agora a mesma coisa, ó, produto. Está na célula H8, né? Vou vir aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Vai ser aqui, ó, célula H8, ok? E aqui vai ser a célula B. Show? Vamos ver se vai paginar, ó. Olha lá, tomate, maçã, banana, alface, primeira, morango, tomate e assim vai, última, tá vendo? Vamos agora pegar o custo H11 e N11, ó, a gente copia, Ctrl C, Ctrl V, aqui vai ser a coluna C e a coluna D, aqui vai ser H11 e N11, show? A parte aqui do nosso lucro e o custo, aliás, o lucro e o percentual não precisa porque tem fórmulas. Então, ó, vou navegando, olha lá, já está trazendo os dados para mim tudo certinho. Agora, como é que eu faço para pegar a foto? A foto vai ser assim, ó. Nós vamos verificar se a foto existe, tá? Porque se não existir, vai pegar a foto padrão. Então, ó, se vba.dir, o que é isso? Eu já mostrei, tá? Mostrei já em aulas anteriores que verifica se um arquivo existe. O arquivo vai estar no mesmo caminho dessa pasta de trabalho, ok? Só que dentro de uma pasta chamada imagens, o arquivo vai se chamar algum número de 1 até o registro que tiver, e a extensão é PNG. Aqui eu apago, abre e fecho aspas, abre e fecho concatenação e pego o item do ID, ó, planform, intervalo da coluna J na linha 5, é onde tem o ID, tá bom? Só que para facilitar a minha vida, eu vou copiar, eu vou criar uma variável com isso aqui, ó. Vou vir aqui, vou criar uma variável que eu vou chamar de foto, do tipo texto. Aí eu digo que a variável foto recebe esse valor. Aí eu venho aqui agora e verifico. Essa foto, ela existe? Se ela for diferente de vazio, então a foto existe. Aí eu vou fazer o carregamento. Caso contrário, a foto não existe, aí eu carrego a foto padrão. Então vamos lá. Como é que eu carrego a foto? Já mostrei isso em aulas anteriores, tá? Planilha formulário, shapes com o nome de foto, que no caso é esse carinha aqui, ó. Olha o nome dele lá em cima, foto. O preenchimento dele, ó, vai ser usando uma imagem. Aí eu pego aqui então a nossa foto. Quando não existir, eu copio, colo. Só que aqui vai ser o quê? Thisworkbook.pf, concateno com imagens barra padrão.png. Por quê? Porque dentro da nossa pasta com as fotos, ó, eu tenho uma foto que se chama padrão. Aí quando ele não achar o ID correspondente na lista de fotos, é porque aquele item não tem uma foto. Então, ele vai colocar a foto padrão. Desse modo, agora eu consigo, então, ó, quer ver? Navegar e ele vai trazer a foto junto, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, como vou pegar aqui o número 2 é o tomate, né? Vou entrar aqui, eu vou selecionar o tomate, vou apertar F2 e vou colocar 2 e um tracinho, só para eu mudar o nome e essa foto número 2 não existir mais, tá bom? Agora eu vou navegar, quando eu voltar, ó, sem foto. Show? Então, indo para a última, voltando para a primeira, ele sempre vai navegar trazendo aqui os dados para a gente. Vou voltar aqui, vou apertar F2 de novo, vou tirar esse tracinho, porque eu só fiz mesmo para te mostrar. Então, agora a foto número 2 continua aparecendo. Eu vou agora fazer aqui dentro aparecer o item correspondente à foto, tá? Por exemplo, ao item, né, tipo, item 2 de 10 e por aí vai, né? Então, eu vou selecionar esse elemento, aqui em cima, eu vou dar um nome para ele, tá? Vou chamar ele de info underline itens. Esse vai ser o nome do meu shape aqui. Aí dentro dessa função paginar, eu vou vir aqui, ó, vou colocar assim, planform.shapes, aí aqui eu vou abrir aspas, desculpa,
e vou pegar o nome do elemento que eu acabei de criar. Nesse caso é o info itens. Aí eu escrevo aqui, ó, info underline itens. Quando você quer alterar o texto de um shape aqui na planilha do Excel usando o VBA, é um pouquinho chato, tá? Você vai colocar ponto, aí você coloca test frame 2, ponto. Aí você vai pegar aqui, test range, aí você pega characters, e depois você pega texto. Então, é um pouquinho trabalhoso. Eu acho que não precisava de tudo isso não, mas tá. Vou digitar aqui um igual, e aqui entre aspas eu vou escrever, por exemplo, item xdy, só para a gente ver se de fato vai mudar. Então, ó, quando eu mandar navegar, olha lá, ó, item xdy. No lugar de x eu quero pegar o valor dessa célula, no lugar de y eu quero pegar essa daqui. Então, eu posso apagar o x, abre e fecha aspas, abre e fecho concatenação, e aqui eu mando pegar o valor da célula que tem o valor do item atual. É a célula V3, dentro da planilha formulário. Pega o valor dela. Se a gente voltar ali, ó, e navegar, já tá pegando, ó. Tá vendo? Agora, eu vou apagar o Y. Vou vir aqui, vou concatenar com planilha formulário, célula W3, o seu valor. Ou seja, agora eu estou pegando o total. Então, ele vai mostrar, ó, o item atual, aí depois o texto D e depois o item total. Quer ver, ó? Olha lá, 7 de 10. Agora, como fica quando a gente vai fazer um outro registro? Por exemplo, ó, vou clicar aqui no botão novo, ele vai limpar. Eu quero que aqui fique diferente, ó. Tá vendo? Eu não quero esse item 8 de 10, eu quero alguma coisa tipo cadastrando ou enfim, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse código aqui, vou copiar ele até aqui no text igual. Copiei. Aí lá no botão de salvar, na macro de salvar, quer ver, ó? De salvar não, de limpar, ó. Produto limpar. Eu vou vir aqui, eu vou colar esse código e vou colocar alguma coisa, talvez 3 tracinhos, eu acho que tá legal. Então toda vez que eu clicar no botão novo, confirmar, ele vai gerar o novo registro e vai ficar aqui meio que aguardando. Aí, lógico, né, se eu vier aqui e navegar, aí ele volta na navegação. Mas se eu clicar aqui no botão novo, ele vai preparar para um novo registro. E outra coisa, toda vez que eu mandar salvar um novo registro, eu quero sempre ir para a última página. Porque olha só, vou colocar aqui, ó, teste. Aí vou vir aqui, vou colocar um preço, colocar aqui 10, e aqui eu vou mandar abrir essa foto, só para a gente fazer um teste, tá? Pegar aqui a foto do projeto aqui que eu estou fazendo de C Sharp. Ou melhor não, vou pegar uma foto aleatória aqui. Pegar essa maçã de novo. Vou mandar abrir aqui. Aí eu vou mandar salvar, tá? Veja que ao mandar salvar ele deu salvo com sucesso, mas eu não sei se eu mandar navegar, ele vai voltar para o item 8, porque aqui, ó, tá no item 8. Então, toda vez que eu salvar, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu entrar dentro da macro salvar, certo? Ó, olha lá, produto salvar. Ao final dela, ou até mesmo aqui antes, tanto faz, eu vou chamar então a função produto última página. Porque aí, vamos fazer de novo, ó, botão novo, sim, vou cadastrar alguma coisa. Colocar aqui um valor qualquer. Vou deixar sem a foto agora. Salvei. Veja que ele já colocou aqui, ó, item 12 de 12. Agora sim eu consigo navegar entre os itens normal, tá bom? Eu vou vir aqui na base de dados, vou selecionar o item 12 e 13 aqui, ó, no caso o ID 11 e 12. Botão direito vou mandar excluir. E aqui no nosso formulário eu vou mandar navegar para a primeira página, de modo que eu consiga então fazer a navegação. Aqui quando eu escolho uma foto, tá aparecendo aqui também o caminho dessa foto, né? Então, eu simplesmente seleciono essa célula, venho aqui na cor do texto e coloco branco, para ela não aparecer mais, tá bom? Bom, acredito eu que tudo que eu queria te mostrar aqui nessa planilha, eu mostrei. Talvez depois eu faça um outro curso ou até mesmo algum outro vídeo fazendo algumas melhorias, te dando algumas dicas, até mesmo para melhorar aqui o código, porque eu fui tentando te explicar de uma maneira que você conseguisse entender, mas esse código ele não está bem escrito, ele pode ser estruturado, ele pode ser melhorado, e ele não só pode como deve, tá bom? Então eu vou pensar, talvez eu faça aí algo melhorando isso. A coluna V e W, eu posso clicar com o botão direito e mandar ocultar ela, de modo que continue funcionando, mas a gente não vai ver isso ali acontecendo. Aí vamos supor que você quer usar essa planilha no seu dia a dia e deixar ela ainda melhor aqui, ó. Você pode vir em exibir, desmarcar aqui, ó, barra de fórmulas, desmarcar
barra de títulos, segurar Ctrl, dar um zoom aqui, ó, rolando a bolinha do mouse, tá vendo? Então você pode melhorar ainda mais essa sua estrutura aqui do jeito que você achar interessante. Eu acredito que eu te passei tudo que eu queria, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição e vamos que vamos.